Vamos lá, começando mais uma vez, uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia. Dependendo do horário que você vai estar vendo esse podcast, estamos aqui para fazer essa apresentação. É o podcast Orebmente chegando mais um sábado, né? O horário de começo é 19 horas, mas estamos sempre anotando, aguardando e criando um momento, uma oportunidade para apresentar o melhor que temos para você. O podcast Orebmente está no ar mais uma vez e você, meu amigo ouvinte, nós estamos aqui para agradecer por dar essa oportunidade de estarmos juntos, né? Todos aqui e todos aí em sua casa, fazendo essa festa, fazendo essa motivação para conhecermos as entidades da cidade de Simões Filho. Estamos hoje com o número da 4ª edição do Pode Pensar Orebmente, né? Aqui é o programa Orebmente, o podcast que chegou para você pensar mais alto, para pensar longe, para pensar abençoado. Então esse podcast tem aqui como um apresentador o amigo Beri e nós temos ao lado o nosso amigo Romário. E você, Romário, como é que está? A semana foi boa? Boa noite, internauta, boa noite, qualificada audiência do Orebmente. Uma semana intensa, ela estava com saudade dessa qualificada audiência. Obrigado, Beri, por esse convite de estar aqui nessa potentosa bancada do Orebmente. E vamos discutir hoje, né? Apresentar para a população simões-filiense mais uma entidade de classe importantíssima dentro da cidade de Simões Filho e, por que não, na região metropolitana de Salvador, para discutir não só política empresarial, mas outros assuntos inerentes ao empreendedorismo em Simões Filho. Perfeitamente, tá aí Romário, que é o nosso baluarte aqui. Essa temporada nós estamos aqui com o nosso jornalista Romário. Nós temos aqui no podcast Orebmente o manuseio, né, de apresentar a cidade para quem não conhece. Alguns às vezes não conhecem qual é a definição de cada entidade, qual é a definição de cada profissional, e nosso trabalho aqui do podcast é apresentar com detalhes, né? Cada um aqui vai apresentar com detalhes o que é a função, o que é a entidade, e com certeza com nosso amigo Romário estamos aqui nessa nossa apresentação e nossa temporada, né? Próxima temporada estaremos com outro jornalista. Queremos um jornalista da cidade em cada temporada. E é esse o plano do projeto Oreb. O projeto Oreb que tem esse podcast Orebmente com você. E hoje nós estamos aqui com a ACOSIF, né? ACOSIF, que sou corrigido constantemente. Eu estou na ACOSIF há um tempo, né? E participando, mas eu ainda não aprendi a falar direito. Mas hoje eu estou tendo um puxão de orelha aqui e estou começando a aprender a falar o nome ACOSIF, que é a nossa associação da cidade, que engrandece o comércio da cidade. E hoje nós estamos aqui com Luane. Luane é a presidente atual da ACOSIF, e estamos aqui aguardando o diretor Arruda. Daqui a pouco ele está chegando e nós estaremos também apresentando o nosso amigo Arruda. Mas nos agradecimentos aqui, eu quero primeiramente agradecer a Deus que tem nos dado essa oportunidade de ouro de estar vivo e estar apresentando esse projeto para a comunidade de Simões Filho e adjacência. Quero também agradecer aqui a minha família, minha esposa que está em casa uma hora dessa já fazendo as publicações, né? Temos também lá o nosso filho, né? Que é o Breno, que é o nosso gêmeos, que está lá com 14 anos também, já mexe no celular mais que o pai. Temos também Beatriz, minha filha, um abraço para você, minha filha, que me dá o suporte de grafia, né? Sempre está ali corrigindo o pai, está ali sempre fazendo um emblema, um design, alguma coisa. E Vitor, que é o meu mecânico, né? Parabéns a você, meu filho. É o mecânico da casa, com apenas 20 anos, já está aí formando-se em mecânico automotivo. Parabéns a você, viu, meu filho? E também nós temos aí Joelma. Joelma é minha comadre, né? É a mãe do meu genro, o nosso amigo Lucas, está aí também assistindo. Um abraço para você, Lucas. Abraço para você, Joelma. Também quero aqui agradecer ao Grupo Oreb, né? Com 17 anos aí na cidade de Simões Filho, fazendo curso, manifestando aí um pouco de conhecimento para cada pessoa que não tem ainda o conhecimento profissional. Esse projeto Oreb tem aí dado diversos cursos de caldeiraria, de elétrica, curso de mecânica automotiva. Graças a Deus o projeto Oreb está aí há 17 anos na cidade, fazendo o que pode
para dar um pouquinho mais de conhecimento a quem ainda não tem ou quer adquirir. Queremos também agradecer aqui a equipe do Pode Pensar, o nosso amigo Ed, o nosso amigo Wilson, né, que tem nos dado aí essa grande força para a gente estar manifestando esse programa, né, que é a pessoa que nos abriu a porta para que a gente pudesse apresentar para a cidade todas as entidades. Também queremos agradecer aqui a todos os patrocinadores que está fazendo com que a gente esteja no ar. Patrocinadores, muito obrigado a vocês. Estaremos aqui para o que der e vier para comunicar. E nessa oportunidade queremos já passar para ela a oportunidade de se apresentar, falar um pouco, né, de quem ela tem manifestado, tem feito acontecer na cidade de Simões Filho, com esse produto, né, que é a Acocif na cidade, que tem trazido muita coisa para o comércio de Simões Filho. A Acocif, graças a Deus, é a entidade de classe do comércio. É com você, Luane Valentim. Nosso amigo Dado está chegando ali, recebendo mais uma pessoa. Luane, é com você agora a palavra. Pode falar, Luane. Boa noite, caros ouvintes, né? Que prazer estar aqui com vocês, Bira, o Mário, a Ruda, que acabou de chegar ao o podcast aqui, né? Antes de iniciar minha fala, eu quero agradecer pela oportunidade que vocês estão dando à Associação Comercial, né? A oportunidade para a gente poder estar conversando, batendo esse papo, se apresentando. E nesse pretexto, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Luane Valentim, né? Sou advogada, empresária em sucessão, né? Pela indústria Irmãs Valentim Uniformes, que é uma empresa Zaira e Márcia, que são as fundadoras, que é minha mãe e minha tia. Hoje eu atuo no setor financeiro, dentro do nosso comércio, na indústria, que a gente atua, né? Estamos completando 25 anos dentro da cidade de Simões Filho, então daí que veio a minha paixão, a minha veia pro empresarial, né? Estou aqui como presidente da Associação Comercial de Simões Filho, a Acocif, faço parte do Conselho Municipal de Contribuinte, representando a entidade, sou conselheira também do Conselho FIEB Jovem, da Federação de Indústria, sou coordenadora do setor de empreendedorismo da CONAGE, que é a Confederação Nacional de Empresários do Brasil, e também sou diretora do Sindivest, que é o sindicato patronal de vestuário aqui da Bahia. Luane, eu, na verdade, estou tranquilo que nós teremos uma apresentação magnífica, magnânima. Eu imaginei que eu terminaria tendo que falar muita coisa. Mas eu já vi que eu posso ficar calado, que as coisas vão acontecer naturalmente, e eu quero também deixar aí a oportunidade de nosso amigo Arruda estar aí se apresentando, e já já a gente vai começar esse bate-bola aí, porque com certeza temos muito a falar e muito a conhecer a Acocif em Simões Filho. Não é isso, Romário? Passe a oportunidade para nosso amigo Arruda, Romário. E você, o que achou da apresentação da nossa amiga Luane? Primeiro que nós ficamos não surpresos, mas ratifica a tradição da família Valentim em Simões Filho. Eu acompanho, enquanto jornalista, a história da Associação Comercial e Industrial de Simões Filho já há bastante tempo, porque sou ex-assessor de um dos fundadores da associação, que é o ex-vereador e empresário João Contador, né? Tenho um contato muito próximo por questões de política, de questões também do próprio desenvolvimento empresarial em Simões Filho, com Nilton Novaes, o diretor Acocif, Arruda, tem um nome na história do empreendedorismo em Simões Filho. Arruda tem uma história lindíssima, e se você não conhece, hoje você vai ter um tostão do que é um homem ser abnegado pelo trabalho. Então, Luane, eu quero parabenizar pelo teu currículo, e eu vou quebrar o protocolo. Teria que ser o âncora do Orebmente fazer a primeira pergunta, mas eu queria iniciar num ambiente tão masculino. Como tem sido para você, jovem, já com essa vasta experiência, sindicato patronal, representando a família Valentim na indústria de vestuário e uniforme, chegar a presidente da Acocif?
você quebrou barreiras, você está quebrando um paradigma, porque a nossa, no sentido de cidade, a primeira presidente mulher da COCIF. Como se deu essa sua ascensão à presidência e quais têm sido os desafios, enquanto mulher jovem, de estar gerindo essa máquina, apesar de estar emperrada, mas a COCIF é uma Ferrari no que se refere à sua importância dentro do comércio da indústria em Simões Filho. Como foi que você chegou a presidente e quais têm sido, nesses primeiros meses, já que você assumiu em março de 2025, os desafios que você tem sentido nessa sua presidência e até quando vai ser o mandato? Então, Romário, que pergunta maravilhosa para a gente iniciar o nosso bate-papo, né? Então, a associação ela tem 28 anos de fundação, completou agora no mês de maio. Eu estou vindo como a primeira mulher presidente, como você mesmo disse, e tem sido desafiador, mas também impulsionador. Porque eu acredito que a mulher ela consegue gerir e quebrar grandes barreiras. Principalmente eu, Luane, que fui criada por grandes mulheres, né? Minha família e minhas mulheres sempre me inspiraram muito a ser o que eu sou. Então, esse foi um dos motivadores e impulsionador para poder eu aceitar esse desafio, que não é fácil, principalmente por estarmos, né, num ambiente de maioria homem, masculino, né? Um dos pontos importantes nessa nova roupagem da nossa diretoria foi o convite de mais mulheres. Antes de eu me tornar presidente, te respondendo, eu fazia parte da diretoria, né? Eu fiz parte da diretoria tanto na gestão de Antônio Carvalho, quanto na gestão de Kleber Mota, dos dois. Vou mandar um abraço para ambos, né, ex-presidentes. Então, eu fui diretora de como Kleber é o presidente, de linha de sucessão, viria Arruda, né, como presidente, mas internamente nós conversamos por alguns pontos nossos e o melhor nome assim, indicado foi o meu. Antes de assumir essa missão, eu conversava anteriormente com o Beri, eu ia chamar de Bira, perdão. Normal. Com o Beri, né? E eu disse, Beri, a primeira pessoa que eu conversei para poder ver se eu teria condição de assumir ou não essa missão foi Deus. Conversei e pedi para poder ver se de fato eu teria capacidade para poder assumir ou não. Logo em seguida, a minha família, né, e a minha psicóloga. São três pessoas, né, importantes que eu tive que conversar para poder, três personalidades, para poder assumir essa missão. Então, assim, graças a Deus, eu tenho uma diretoria que é muito bem formada, temos uma sinergia maravilhosa. Mais à frente iremos conversar sobre os diretores. Quero agradecer a todos, porque também foi um ponto importante que eu digo, eu só assumo essa missão se eu tiver pessoas ao meu lado que de fato estejam ali para poder impulsionar e estar junto comigo. A Ruda foi um dos. A Ruda estava querendo, né? Teve outras ocupações, estava, Luane, não vou. Aí eu disse, para poder eu aceitar como presidente, eu preciso de você ao meu lado. Evandro também e outros. Convidei outras pessoas, também outras mulheres, para poder fazer parte da diretoria. Paula e Mônica, mulheres maravilhosas. Então, tem sido desafiador, mas também impulsionador. Porque mulher é o momento de nós estarmos representando, né, à frente de uma entidade tão importante. A gente sabe que a maioria dos comércios são representados por mulheres, então por que não uma mulher presidente da associação, trazer um toque feminino desse mundo tão masculinizado, né, vamos dizer. Dados do Sebrae dão conta de que os novos negócios, o empreendedorismo, ele é sustentado, viabilizado, e até aqueles que passam do prazo limite de 5 anos, porque infelizmente o prazo médio de um empreendimento, por conta de toda a estrutura, pela falta de conhecimento, 3, 4 anos, mas aqueles que rompem essa barreira é comandado por mulheres, que vai desde um salão de beleza até grandes empresas. Já temos CEOs, né, de grandes mulheres aí no setor produtivo, meu caro Beri. Perfeito. Então, eu fico feliz, né, em saber que nós estamos diante de uma mudança, né? Eu acredito que o comércio, por exemplo, eu fui formado em administração e a minha professora-chefe, né, a do curso, né, a matéria principal, que era a administração de empresa, era uma mulher, né? É uma mulher chamada Eliane, né, professora
da Visconde Cairu e outras faculdades, e uma mulher que joga duro e que nos ensinou toda a classe, com toda a pujança, com toda a atitude, e todos que saíram da sala de aula saíram mesmo empolgados para o comércio. Graças a Deus, diversos amigos meus abriram microempresa em Simões Filho, fora da cidade, e assim, quem nos ensinou? Uma professora, uma mulher, uma comerciante. Então eu penso assim que temos que mudar. Simões Filho tem que continuar nessa mudança aí, dando a oportunidade a todas as áreas, né? E a todas as personagens e todos os personagens que podem fazer uma melhoria para a cidade. Não importa o sexo, importa sim a vontade, a decisão e a força de trabalho. Porque Henry Ford, né, que foi o precursor da grande ideia de empresa, né? Ele sempre cuidava dessa questão. A força de trabalho, não importa de onde vem, importa é a força de trabalho que faz mudar todas as coisas na cidade, no estado e na nação. Então, eu parabenizo, né, a pessoa de Luane, eu parabenizo as pessoas que estão, né, dando suporte, dando apoio, porque não estão dando apoio à Luane em si, mas está dando apoio a toda a cidade. É o desenvolvimento da cidade que nós precisamos ver. E eu, na verdade, vou puxar mais uma vez aqui, vou voltar para o início, como diz o outro, né? Porque está faltando a Arruda se apresentar. Então, meu amigo Arruda, com você a palavra, pode dar aí sua introdução, é com você. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer, né, estarmos aqui agora nesse evento, nessa entrevista, nesse podcast. Vamos lá. O que é interessante de tudo isso, né, que eu vejo no nosso município, é que é de uma coisa que eu venho, do bloco. O bloco, um edifício, ele vai de bloco em bloco, de tijolinho em tijolinho. Então a coisa é bem, né, no compasso, vamos por assim dizer. Quando eu cheguei aqui na Bahia, não sou baiano, eu sou de Pernambuco, sou de Caruaru, e eu tive uma trajetória bem legal, né, porque eu fui projetista em várias indústrias do CIA, conheci uma empresa muito interessante que foi a Incabas, a indústria de carrocerias do Brasil, era uma subsidiária da Mercedes-Benz, e instalou aqui na Bahia. Nessa época eu tinha 17 anos, e era desejo dessa empresa. Enfim, então, quando a gente estabelece um alvo, e nesse começo eu estava na CLT, né? Tinha que ter um começo, eu tinha que ter um histórico. E eu sou graduado em arquitetura e urbanismo, sou arquiteto urbanista, sou engenheiro de segurança do trabalho, pós-graduado, especialista também em engenharia de segurança do trabalho, e sou doutor honoris causa. O que eu vejo tudo isso para a gente que tem uma certa formação curricular, uma trajetória, vamos colocar assim, de altos e baixos, né? Chegou o momento da gente começar a empreender. O Google, uma potência mundial, vive através de quê? De vendas. Vendas e vendas e vendas. Facebook também. Então a Cocif, ela tem essa premissa de ajudar todos os nossos parceiros, né, todo comerciante, empresário da área do comércio, empreendedor em si, a ele crescer, né? E assim, só cresce quem aparece. Mas é muito difícil, a gente sabe que passamos por uma pandemia muito grande, né? Nós tivemos uma série de baixas, por assim dizer, né, na área do comércio, e a gente viu isso de perto, a Cocif acompanhou isso de perto, a Cocif teve suas demandas para tentar realizar, para tentar fazer com que o empresário ele conseguisse sobreviver, né? E a duras penas. O que eu vejo também é que o que falta um pouco na realização da Cocif, quanto que empresa fomentadora de negócios e incentivando, né, o pequeno, o grande empresário, enfim, falta assim, o agarrar, o abraçar. Andorinha só não faz verão. Então, a partir do momento, né, que o pessoal, que os empresários pequenos, seja o vendedor de pipoca, seja o grande empresário, ele veja a necessidade da Cocif estar correlacionando com todo o comércio simões-filhense,
e na área adjacente também, e se unir, né, e começar a buscar, a nos ajudar, nos colocar, por assim dizer, porque nós somos voluntários, não ganhamos erários para estar na frente da COSIF, como nossa amiga agora Luane, né, que é a presidente da gente, e ela teve ela deixa de fazer algumas coisas que ela tinha que fazer para estar direcionando demandas, né, em prol de outras. E a gente percebe, como em várias gestões que teve na associação, né, várias diretorias, todos eles voluntários, né, vamos colocar bem assim. A COSIF é uma associação neutra politicamente, é tanto que seus integrantes, né, têm as suas concepções religiosas, suas concepções políticas, tá, seu modo operandi no seu comércio, na sua indústria, seja lá o que ele definiu fazer. Mas a COSIF por si, ela é neutra politicamente e permanece assim. Porque o objetivo nosso é que seja parceiro em todos os ramos, né? A gente não pode abraçar partido A, B ou C. E eu vou dar uma pausada na sua fala aí, que está maravilhosamente linda, né? Eu acredito que todos que estão assistindo aí estão conseguindo apurar as pérolas que nós temos na cidade, né? O cofre que é a COSIF, né? Pessoas que estão lá como pérolas, e com certeza é isso que você acabou de falar é sumariamente importante, porque tem pessoas que às vezes evitam entrar num projeto, ou num programa, ou num grupo, com medo de ser atacado na religião, com medo de ser atacado no time de futebol, com medo de ser atacado no seu partido político, ou na sua ideia política, né? E o que você acaba de falar é justamente a transparência da informação. Lá não tem diferença de bando, ou de grupo, ou de reino, né? Lá é todos. E o que eu estava falando com a Luane era justamente sobre isso no início, né? Que a COSIF, ela não tem direção sobre religião, sobre grupo, sobre política, né? Porque justamente é todos da cidade. Se é todos da cidade, cada qual tem o seu particular, né? E a COSIF trata isso muito bem e tivemos alguns probleminhas no passado que isso foi corrigido, eu até estava conversando com ela, e hoje eu digo que a COSIF está em todo vapor, em crescimento, porque parou de ter aquelas crises de ideias, né? Eu acho que a ideia tem que ser única, o comercial. Pode continuar, Ruda, é justamente essa ideia que é importante. Com certeza, compartilhando, né, o que você disse, já a Ruda finaliza, né, a fala dele, uma bandeira que a gente sempre levanta lá dentro. Nós somos uma entidade apartidária. Perfeito. Política fazemos como fazemos nas comunidades, isso, mas não política pública, né? É diferente disso, política partidária, na verdade. Então, assim, nós somos uma entidade apartidária. Nós estamos ali como representante de uma classe. Estamos buscando o fomento e o desenvolvimento do comércio na nossa cidade, que é Simões Filho, que é a nossa maior pérola. Simões Filho é uma cidade que tem um potencial gigantesco, a qual nós não conseguimos explorar nem 10% do que ela tem de fato de potencial. Agora, Luane, se você me permite, e aí eu acredito que quem tem mais capacidade de responder, não por questão intelectual, mas por vivência, o empresário Arruda. Eu discuti, enquanto jornalista, questionei à época Antônio Carvalho e fiz o mesmo questionamento ao empresário da CK Transportes, Kleber Mota, porque durante muito tempo a COSIF esteve como sede um prédio público ali na SEDEC. Vocês continuam na SEDEC e vocês já conseguiram se desvencilhar, porque a partir do momento que fala que é uma entidade que não tem partido, mas se essa entidade funciona num prédio público, já dá uma conotação político-partidária. Vocês já conseguiram ter a sede de vocês ou vocês continuam utilizando o prédio da SEDEC como sede? Vamos lá, eu vou ser bem incisivo nesse sentido. Mesmo usando, né, um prédio público, como aconteceu no passado, a COSIF sempre se manteve neutra na questão político-partidária. Correto. E atualmente, né, nosso ideal, os que quiserem, né, o ideal inclusive seria o comércio como um todo, né, nos apoiar, porque a coisa não é sem dinheiro, gente. Tem que ter o erário, tem que ter a grana, tem que ter... E como é que você faz isso? A COSIF não tem recursos. Nós temos, né,
a FECOBASE, né, que A FACEB. a FASEB, que também é nosso, né, um dos nossos fomentadores e ajuda e tudo mais. Mas, enfim, são o poder político também, o poder público, né, que também pode, ajuda a conseguir algumas ações. Nós realmente não tínhamos, né, uma área própria nossa, como não temos ainda, e ficamos um período muito longo em um prédio público. E atualmente nós estamos indo para o Millennium Business. Estamos com uma sala lá, né? Estamos já em mudança, né, em transformação. Mais, tá? Aí quem quiser nos procurar, nós estamos lá, que é um prédio, né? Da iniciativa privada. Exatamente. Arruda, o que você acaba de informar é que tem sido uma fala dos ex-presidentes, incluindo Antônio Carvalho e Kleber Mota, é que não há uma adesão dos maiores interessados de ter uma associação independente, que são os empreendedores, micro, pequeno e grandes empresários. Dentro dessa formatação dessa nova diretoria, vocês já estão planejando uma ação de associação em massa para que a COCIF se mantenha enquanto instituição de comércio e indústria? Sim, com certeza, principalmente porque precisa, né? Como a Arruda mesmo falou, para a associação se manter, ela precisa do erário. A gente precisa de uma força também. Não adianta a gente ser só cobrado, né, em momentos polêmicos, quando a gente citava mais cedo, né, referente a taxas, impostos e afins que acontecem dentro da nossa cidade, né? A gente precisa também ser um ambiente de desenvolvimento de network e afins, né? Então, inicialmente, nós estamos buscando, fazendo, na verdade, uma pesquisa, um levantamento de dados para saber quantos, de fato, comércios tem ativo dentro da nossa cidade, o esporte que eles estão direcionados, né, onde eles estão localizados, setorizar e aí fazer o convite. Porque, infelizmente, a nossa cidade tinha e ainda tem, mas eu acredito que a gente precisa quebrar um ciclo referente a isso, que é a cultura de não valorização do comércio local, de não valorização da associação comercial, né? Só lembrar quando precisa de alguma coisa. Então, a gente precisa fortalecer esse movimento e mudar essa cultura da nossa cidade. Então, o que a gente tem feito? Inicialmente, na nossa gestão atual, primeiro é arrumar a casa. Né? A gente precisou arrumar a casa. Os primeiros passos, né, Luana? Arrumar a casa, entender quais são os projetos que a gente está alinhando para essa gestão, que é 2 anos, você tinha perguntado anteriormente, né? São 2 anos de gestão. Então, a gente fazer projetos que de fato sejam aplicáveis. Não adianta a gente também sonhar com a utopia, que é muito difícil a gente realizar. Então, o nosso primeiro passo foi essa nova roupagem, essa fase de planejamento e levantamento de dados, para aí conseguir até uma forma e uma melhor adesão. Beri mesmo mais cedo contava que ele é comerciante da área de grade, né, e afins, então ele disse que tem uma participação na COCIF e eu ainda brinquei e disse, bora voltar. Perfeito. Voltar, que a casa o bom filho volta, o bom filho torna, né? Assim diz o ditado. Mas para que a gente consiga a adesão de novos associados, as pessoas precisam voltar a acreditar na associação comercial. Entender que o nosso trabalho ali não tá sendo um trabalho para poder alavancar a gente como pessoa, né? E sim um trabalho para poder movimentar o associativismo, né? O coletivo, porque estamos ali como representantes de uma classe e precisamos do apoio dessa classe, não só na cobrança, mas também no apoio. Hoje mesmo a Arruda estava em outra cidade, eu liguei para ele e eu disse, Arruda, preciso de você aqui. E assim, ele poderia muito bem dizer, Polônia, realmente eu não tenho condição, enfim, por aí vai. Mas ele entendeu que a participação e a presença dele é um a mais, é um fortalecimento, uma representatividade e agrega, né? Isso eu quero agradecer mais uma vez, Arruda, por você ter se deslocado, ter vindo aqui, estar junto comigo. Eu não gosto de entrevistador ou jornalista que elogia o entrevistado, mas eu vou quebrar a minha própria escrita e porque a atitude de Arruda demonstra disponibilidade e além de disponibilidade, Arruda, você dá um exemplo a centenas de milhares de empresários homens de que não diminui em nada você ter refeito sua agenda para estar ao lado da jovem presidente da sua associação. Então você, empresário que está aí agora bebericando o seu uísque, bebericando o seu mate-leão, o senhor poderia também estar aqui
e já está associado, não é não, Beri? Com certeza, é isso aí, Romário. Eu estou aqui fazendo a comunicação, empurrando o nosso link para aumentar as pessoas que estão nos assistindo, porque o que eu percebi aqui, Luana falando, nosso amigo Arruda citando, né? E aí eu fiquei pensando, mas por que em Simões-Filho as coisas são mais difíceis? Eu estive morando, por causa de obra industrial, em algumas cidades de São Paulo, mais ou menos 30 cidades de São Paulo, e eu percebia que em alguns lugares lá as coisas se davam com mais facilidade no comércio. Mas quando eu olho para Simões-Filho, eu começo a imaginar o tamanho que é nossa cidade no comércio. E aí eu comecei no comércio em Simões-Filho em 1991, né, no supermercado Almeida, lá no Ponto Parada, era conhecedor de toda a cidade, porque tinha poucos comércios de alimentos, então cada bairro tinha um. Então era mais fácil qualquer um sair de qualquer bairro para ir comprar nesse, de acordo com promoções, né? Quem tá aqui em Simões-Filho desde 90, década de 80, entende o que eu estou falando, que era um mercadinho para cada bairro. Então, no Ponto Parada tinha um, no máximo, grande de certo tamanho, e uma padaria. No CIA tinha um, era Copan, se não me foge a memória, né? Era um grandão e uma ou duas padarias. Então, eu lembro da década de 90... Antes era mais acirrado ainda encontrar um comércio na cidade. Só que Simões-Filho, do ano 2000 para cá, final da década de 90, né? Eu entrei na escola de administração em 97, 98, 99. Dessa época para cá, eu vi uma explosão de comércios na cidade. Eu penso que Simões-Filho dá aquela desenvolvida gigantesca e eu começo a enxergar. Minha cidade não é uma cidade, é um shopping. Simões-Filho é um shopping. Você tem comércio para tudo que você pensar nessa cidade. E você chega em algumas outras cidades e você não encontra o mesmo. Porque Simões-Filho é um lastro. Você tem para cada espaço vago, logo depois é um comércio. Você pode ver. Então, assim, você vê que para estacionar carro aqui no centro é complicado, porque o pessoal vem mesmo comprar. Sai de casa para comprar. Sai de todos os bairros para comprar. Então, Simões-Filho e o centro, então, nem se fale. É um shopping. Eu penso Simões-Filho como um shopping. Você sai de uma sala, vai para outra, é só salas de comércio. Basta você caminhar que você vai ver um comércio logo depois. Então, aí eu vejo qual é a dificuldade que nós temos para passar um desenvolvimento da Acocif. É muito comércio, então não dá para atingir facilmente a todos. E aí eu comecei a me enxergar. Então o problema não era da Acocif, o problema era meu. Eu começo a me enxergar. E assim como eu me enxergo, eu creio que outros comerciantes vão se enxergar também. Que o problema não é da associação, mas é dos comércios. São muitos, são distantes. Você vai daqui para Gosto Comum, você encontra em Gosto Comum uma gama de comércio. E, às vezes, o comércio longe pensa que a Acocif não é para eles. Parece que é uma coisa só do centro, sabe? Eu tinha essa visão. Era uma visão errônea, era uma visão errada. E o podcast Orebmente justamente está aqui para apresentar a Acocif para a cidade de Simões-Filho e dizer: a Acocif é de toda a cidade. Você pode estar em Gosto Comum, na Pitanguinha, no Largo do Saruim, Ilha de São João, né? Minha amiga aqui, minha amiga já me falou aqui, né, Luane? É Ilha de São João mesmo. Então, assim, eu penso que todo comerciante de Simões-Filho precisa ter essa visão ampliada de que a Acocif é de toda a cidade de Simões-Filho, não é só do centro não, minha gente. E isso era uma visão errada minha e é uma visão errada de outros ainda. Não é mais minha, certo? E não quero mais ter essa visão. Luane, eu vou fazer uma pergunta simples, né? Porque hoje o meu questionador aqui é Romário. Romário, eu trouxe ele para questionar por nós. Romário, se prepare, viu? Eu vou largar o remo na sua mão e vou ali. Mas vamos lá. Nós temos aqui a seguinte pergunta. A pergunta é: o que é a Acocif? Você já respondeu aqui, a gente já ouviu falar. Quais as atribuições da Acocif no mercado? Acocif. Pelo amor de Deus, Beri. Vai tomar um puxão de Luane de novo. Quais as atribuições da Acocif na cidade de Simões-Filho? Cita alguma coisa para que os outros saibam, todos saibam. A Acocif, como eu tinha dito, ele é uma entidade de representatividade, né? A gente está ali para poder representar e ser uma ponte entre o empresário, o poder público e a sociedade. Então, o nosso papel de associação é ser essa ponte entre esses três pilares, né, se comunicarem.
Uma atribuição que a gente tem, eu acho muito importante, é a nossa representatividade, a exemplo, dentro dos conselhos municipais, em que muitas pessoas não têm o conhecimento. Eu trago minha experiência no Conselho de Contribuinte Municipal, a qual é um órgão, né, de esfera administrativa que julga processos referente a autos de infração. Quem nunca foi cobrado por uma taxa de lixo, uma taxa de publicidade, que é um assunto que está sendo discutido novamente, né, em tela, IPTU e afins. Então, a COCIF tem uma cadeira nesse Conselho de Contribuinte para poder estar ali representando o contribuinte, né, o comerciante, porque quem é autuado não é a pessoa física, é a pessoa jurídica. E a gente está ali para poder ver se o auto ele foi lavrado de forma correta, se existe algum erro, se existe uma bitributação. Então, através da associação comercial que a pessoa pode ter uma mudança, uma economia, né? Fora a economia de processual, porque você está ali representando de uma forma administrativa. A gente também está no fomento do desenvolvimento da economia, né? Uma cidade que tem um comércio fortalecido é uma cidade que ela é rica. Então, a gente tem buscado esse melhor diálogo para que a gente possa desenvolver ainda mais a nossa cidade. Perfeito, Luane. Eu começo agora também a imaginar a sensibilidade, né, de alguns comerciantes. Eu, quando comecei no comércio, logo bem novo, né, eu comecei no comércio, como eu disse, em 91. Eu tinha 11 para 12 anos, né, então eu comecei muito novo. De 12 anos até os 18, 19, eu fiz tudo que faz num supermercado, né? De cortar carne, açougueiro, arrumação de seção. Então, o operador de caixa é subgerente do mercado. Eu estive ali comprando, vendendo, fazendo papel de subgerente. Então, assim, de mercadinho eu bem entendo. A minha esposa, ela fica, vamos montar um mercadinho, vamos montar um comércio, um supermercado. Eu disse, poxa, eu fiquei quase 10 anos, eu tô cansado de mercado. Eu já vi tudo na década de 90 de mercado e eu sei o que é o mercado. É uma labuta incrível e parabéns a vocês de mercadinho, de supermercado. Parabéns, eu conheço muito bem qual é a labuta e, ao mesmo tempo, é algo que tem que estar no espírito, viu? Mercado é um negócio que tem que estar no espírito e eu tenho isso no espírito. Mas eu quero dizer que eu, quando novo ali no comércio, Luane, você está falando de algo aí que muitos comerciantes têm essa dificuldade. Tem o comércio, mas não tem, às vezes, a habilidade, o entendimento do que é ele em si. E, às vezes, fica até com medo de ir para um auto de infração. Rapaz, o cara vai me prender, ou sei lá, ele vai me apertar todo, eu não sei nem o que dizer. Lembre-se, Luane acabou de falar aqui, a gente está aqui para aprender também. Não é você, é sua empresa. Não pense em ficar com medo até de sair na rua. É a sua empresa, é uma outra pessoa. Então procure a COCIF, que com certeza todos os problemas da sua empresa vai ter um direcionamento. Alguém vai lá lhe direcionar para você. E nesse momento eu dou aqui um abraço, né? Mando um abraço para meu amigo Jake. Jake sempre tirou dúvidas minhas no comércio de Simões. Abraço a você, Jake. Muita paz e felicidade. Passo a bola, Luane, se você permitir, que você é a nossa convidada, é quem manda, para nosso amigo Romário aí introduzir mais uma pergunta no nosso podcast. Romário, é com você. Nós temos aqui acordado o seguinte, primeiro, Luane, quero dizer para ti que você está sendo bastante saudada aqui ao vivo. Fabiano manda um abraço para ti, dizendo vai e vença. Ed Carvalho, né, da casa, um dos âncoras do Pode Pensar, mandando um parabéns para você. Bio faz acho que ela está aqui, ela está legislando em causa própria. Parabéns, minha filha, Luane, Deus te abençoe. Então a família está toda te mandando um abraço, então fique tranquila, porque você não está só. Estão todos torcendo para o seu sucesso. Diante disso, Luane, você já disse aí na sua fala que está fazendo uma auditoria para verificar o número de associados, né? E eu queria que você, ou o Arruda, tecesse o comentário, porque eu acompanhei durante a pandemia manifestações, carreatas, onde os diretores da época pediam a flexibilização do fechamento dos comércios, um maior prazo, porque a prefeitura, enquanto cobradora de impostos, não alivia ISS, TFF, as contas chegam para o empresário pagar. Como vocês estão vendo, se é que já deu tempo para vocês terem esse número de que
como andam a adimplência ou a inadimplência do comércio e indústria local para com a malha de impostos que tem que ser recolhida aos cofres municipais. Quer responder, Arruda, essa? Pode começar. Tá. Eu dou. Então, você que está aí do outro lado na internet, vai ser dividida a responsabilidade aqui agora. Pois não, presidente. Os dados de adimplência e inadimplência, eu não tenho, sendo honesto, mas pode ficar para um próximo podcast. Olha aí, diga, Beri, já fazendo um convite para uma próxima edição. Perfeito. E dar essa informação. Poderia ser uma vez por mês esse bate-papo. O campo tá aberto, vamos seguir. Mas eu posso te responder quantos autos a gente, enquanto Conselho de Contribuinte, a gente julgou no ano de 2024, que eu tenho aqui. Foi o valor de... Cadê? Um momentinho. R$33.594.620,96. É a quantidade de autos que só o Conselho, né, de Contribuinte julgou no ano de 2024. Questão de adimplência e inadimplência, eu acredito que esteja, infelizmente, por conta da pós-pandemia, nós estamos sofrendo muito, né? O retorno tem sido muito doloroso, principalmente para alguns setores, né? O setor de bares, restaurantes, né? O setor do pequeno varejista, quem ainda não migrou pro e-commerce, né? Pro digital. Então, tem sido ainda muito sofrido. Então, pagar o imposto, que é o nosso maior sócio, eu costumo dizer que o maior sócio dentro de uma empresa... O maior, né? E mais predador. É o poder público, né? Sendo ele federal, municipal, estadual. Então, assim, tem sido muito doloroso pagar, se manter em dias. A gente tem buscado e lutado. Eu espero que esse ano tenha um novo refis para 2025, que tenha campanhas que, de fato, venham buscar o fomento, porque a gente sabe que é muito difícil a gente se manter e estar em dias com as nossas contribuições. Nas datas pontuais... Tradicionalmente existiam campanhas específicas, Dia das Mães, Dia dos Pais, final do ano, e eu sempre acompanhei a luta dos então diretores, Antônio Carvalho, Kleber Mota. Kleber foi um dos mais visionários presidentes que a COCIF já teve. Entendeu? Trouxe palestras, etc. Ele sempre se preocupou. A sua administração, a sua composição de diretoria também investirá nessas questões? Porque, por exemplo, nós tivemos no município de Simões Filho um impacto muito grande, que foi o fechamento do mercado municipal e a sua reabertura. E nesse intervalo entre o fechamento e a entrega do novo equipamento, muitos microempreendedores, que nós chamávamos de permissionários à época, faliram ou faleceram. Como vocês vão readequar essa nova visão? Porque as críticas quanto o Jeová Jireh continuam. Ou seja, os permissionários, os que estão lá, não estão conseguindo fazer um fluxo diário de caixa interessante. A COCIF já está tendo condições de elaborar um plano para dar essa sustentabilidade a esse pessoal? Vamos lá, né? O Brasil, o país, né, como um todo, nós tivemos uma série de demandas e uma série de perdas erárias, né, em todo sentido, em todos os ramos. Veio a pandemia, né, teve ajuste, né, que foram feitos, inclusive o governo ele colocou, deu apoio de certa forma. Isso viciou o povo, né? Eu percebo que às vezes eu procuro um ajudante geral para a loja e não estou conseguindo achar. Para não perder o Bolsa Família. O cara está lá recebendo o Bolsa Família, não quer trabalhar, não é? Enfim, é o que a gente vê, né, nessa situação. Além disso, voltando um pouquinho, né, para a perda que nós tivemos de empresas durante a pandemia. Durante a pandemia, foi muito grande. E esse pessoal, ele não conseguiu, alguns, a maior parte, 90% não conseguiu se erguer. É tanto que o Millennium Business, né, nós havíamos aproximadamente, tínhamos 99% de locações, né, e na pandemia praticamente fechamos. Aí, como você coloca, você até fez aquela pergunta, né, a respeito de que é que a COCIF fez para poder a gente ter e o comércio funcionar. Eu também faço parte da ACOMAC, que é a Associação Comercial do Estado da Bahia, do material de construção. E aí o que aconteceu? Nós conseguimos, através de
muitas reuniões e tudo mais, né, com o poder público, para que o comércio de materiais de construção ele também funcionasse como essencial. Então isso eu consegui através de muitas, a COSIF, junto da COSIF, através de muitas lutas, né, nesse sentido, e conseguimos abrir nesse período da pandemia. Isso fez com que alavancasse as vendas, isso fez com que a maior parte do comércio de materiais de construção conseguisse sobreviver. É isso que me desculpa te cortar, isso aí, na verdade, são passos que faz com que muitos comércios deixem de morrer. E com certeza muitos comércios sobreviveu por causa desse passo que você deu. Isso. Eu digo que é importantíssimo que cada agente público, ou não, né, às vezes até agente privado, se movimente. Né? Porque você se movimentou, Arruda. Isso foi um movimento que você fez com a equipe, chamou a equipe para uma responsabilidade. E eu acho que é muito barato dar desculpa. Entende? Você não ficou esperando o momento para dar desculpa, você se movimentou. Então eu acho que fica essa deixa aí para todos os agentes público ou privado. Se movimente, não fique esperando o problema finalizar para você dar uma desculpa. Tem como se movimentar? Se movimente. Então, Arruda, pode continuar. Eu gostei desse movimento seu. Exato. Né? Então, foi o que fizemos essa demanda em prol, né, de um comércio como um todo, como geral. E, inclusive, até as academias também, elas conseguiram abrir, porque né, através da associação e tudo mais... Pegou uma ponga, né? Elas pegaram uma ponga. Alguém conseguiu? Vamos lutar para pegar essa ponga também. É porque a gente está sempre lutando, né, pela representatividade de um todo, da comunidade. Então, você vê, a Arruda foi precursor, mas a sua postura, né? Ele e os outros diretores que estavam à frente, Cláudio Mota na época, não foi? Isso. Então, foi reflexo. E, por vezes, as pessoas não sabem, nós conseguimos abrir porque tiveram um grupo de pessoas de forma voluntária que estava ali lutando pela gente. Perfeitamente. Continue, Arruda. Eu estou gostando muito de conhecer esses atos, né, que aconteceram. O que eu senti a falta foi a gratidão no geral do comércio, né, com respeito à associação. Né, teve oba-oba, teve, né, vamos colocar assim, né, as negativas, nós conseguimos sobrepor todo esse processo. E aí, né, tchauzinho. Enfim, então o que eu vejo é que o pessoal tem que abraçar a gente. É feito o casamento, né? Perfeito. Na perfeito, coisa ruim, na coisa boa, na vida e na morte. Arruda, você está falando aí justamente o que me move como diretor do projeto Oreb, né, que criou o podcast Oreb Mente, né? Nós temos 17 anos na cidade. E o que me move é mais o sentimental. Eu acho que a população precisa entender e alimentar esse lado, o lado do sentimento. Como foi para alguém conseguir abrir um espaço para nós? Será que foi fácil? Será que está tudo na mão de Arruda? Para Arruda chegar lá e dizer, não, eu vou abrir aqui, todo mundo vai comercializar e pronto. Eu sei que foi chinelo para você conseguir concluir essa etapa aí de lutar para que os comércios abrissem. Então, o projeto Oreb Mente é justamente pegando essa gama aí. Quem foi que sofreu para que as coisas chegassem até aqui? Foi a COSIF? Então vamos chamar ela para cá. Vamos apresentar a COSIF ao povo, mostrar isso. Aqui é o quê? É um canal de mostrar para o povo aquilo que o povo não viu, aquilo que o povo não sabia. Que a Arruda foi lá, que a COSIF foi lá, que outros foram lá para que tudo acontecesse. Eu digo a você, Arruda, como eu falei, eu gosto muito do sentimental, porque eu vou no profundo do ponto. O que aconteceu para que as coisas chegassem a mim? Né? Eu tenho um líder, ele é de São Paulo, né? E é um líder espiritual. E ele gosta muito de ensinar a gente no quesito de a gente saber da onde veio cada coisa. Não só defender, mas saber de onde veio. Primeiro saber de onde veio. De onde foi que veio o microfone? De onde foi que veio o projeto Oreb Mente? Porque algumas pessoas querem tomar de nós alguma coisa e às vezes não sabe o quanto a gente lutou para chegar até ali. E às vezes a pessoa toma de nós e não consegue levar. Por quê? Porque ele não tem a estrutura que a gente preparou lá embaixo. Luane não está aqui porque ela, por acaso, passou e o povo chamou e disse vai ser ela. Não. Tem uma história aí atrás que dá sustentação ao currículo dela. Ah, porque a Arruda está ali hoje no projeto Oreb Mente no podcast. Tem uma estrutura por trás, não vem do nada. Então, o que é o projeto da Associação Comercial de Simoncílio? Veio do nada? Não, tem muita coisa ali por trás. Tem o Kleber Mota que deixou de dormir algumas noites
para que o projeto não parasse. Teve o nosso amigo Antônio, que foi presidente também, Antônio Carvalho, que também deixou de dormir algumas noites para que o projeto não parasse. Hoje, Luane não vai dormir todas as noites como ela gostaria, porque ela vai presidir e vai ter que assumir alguns compromissos. Então, comerciantes, então compradores do comércio de Simoncílio, com certeza nós precisamos agradecer de uma forma bem transparente a todos que fizeram com que essa roda chegasse até aqui. Porque criticar é fácil, eu tenho falhas. Me criticar é muito fácil. Mas olhe a crítica e olhe também os benefícios que vieram, não é? Porque para a gente bater o carro, primeiro a gente dirigiu. Se não dirigisse, não ia bater. Não é? Então, assim, eu acho que temos que olhar as falhas. Sim, tem as falhas que temos que olhar. Mas também agradeça a tudo que a COSIF tem trazido. Pode continuar, meu amigo Arruda. Então, gente, é o seguinte, ó, eu trabalho muito pelo social. Pelo social. De que forma? De todas as formas. Quando eu coloco alguém na minha empresa, eu procuro a sua formação curricular, seja para faxina, seja para vendas. O que é que eu faço? Eu vou ver o pessoal aqui do município de Simoncílio. 100% dos meus funcionários da Belular é de Simoncílio. 100% dos meus funcionários da Millennium Business é de Simoncílio. E eu não tenho 100% da Movitec de Simoncílio porque eu não achei processo qualificado para isso. Mas a Movitec Clube Fitness, que é mais um dos meus empreendimentos aqui na cidade, eu tenho 90% de Simoncílio, mas tem alguns de Salvador também. Mas o que é que eu faço, pessoal? Eu dou oportunidades. Nós temos na Belular, Materiais de Construção, na Millennium Business, Empreendimentos Limitada, que é como arquiteto urbanista, que é como engenheiro, engenheiro civil, é como engenheiro também da área de segurança do trabalho, eu procuro beneficiar também o estagiário. Quando eu preciso de alguém para minha empresa, seja para a Belular, para a Millennium, para o meu escritório de arquitetura e de engenharia, eu vou aqui no município e procuro estagiário e dou oportunidade para esses jovens. O pessoal não faz isso. Então, gente, coloca esse pessoal para estagiar, você tem a oportunidade, até X funcionários na sua empresa, você pode colocar X estagiários. Esse pessoal vai aprender, ele vai ter que sair da escola e vai entrar no mercado de trabalho. De que forma, se alguém não dá oportunidade para ele? Perfeito. Tem amigo meu que fala assim, Arruda não. Quando eu chamo alguém para minha área de vendas, eu pego alguém com 3 anos de experiência, com não sei o que, eu digo, rapaz, eu também fui estagiário, cara, eu não sabia de nada. Então eu tenho que pegar o pessoal do zero, a coisa social, e dar oportunidade para o jovem, para ele aprender. Todos os meus funcionários da Belular foram estagiários. Eu tenho estagiário lá, da Belular, que hoje é meu supervisor. E tenho estagiário que é meu gerente, foi estagiário meu. Como tem estagiário que não demorou, porque o cara ele não se situou, ele não abriu a cabeça, eu dei oportunidades. Não é? Então, gente, se eu colocar mais a fundo, lá atrás, lá na minha gênese, eu carreguei frete na cabeça, lá em Caruaru, na feira, tá? Eu carregava frete na cabeça, eu não tinha um carro de mão que o pessoal tem para carregar seu fretinho, como ali na Ceasa, né? Eu carregava na cabeça, no balaio, e eu tinha 9 anos de idade, tá? Então, não nasci em berço de ouro, eu nasci trabalhando, vendo meus pais trabalharem. Tá? Já criei ovelhas, já criei animais, tá? E aí vai crescendo, tá? Arruda, eu digo para você, eu estou a cada momento entendendo que esse projeto, esse programa veio realmente para deixar uma marca em Simoncílio. Viu? E eu digo para você, a plataforma do projeto aqui, que nosso amigo Ed Carvalho e o Wilson, né, duas pessoas que eu amo de coração, a gente veio desde adolescente mexendo com rádio em Simoncílio, né, eles muito mais do que eu, mas eu sempre estava ali, né, futucando um fio, falando ao microfone. Ed Carvalho e Wilson, vocês estão de parabéns, meus irmãos, porque abriram o projeto Pode Pensar, essa plataforma do Pode Pensar que nos cedeu uma margem, né, para a gente também estar apresentando aqui o projeto Podcast Webmente. E eu vi aqui na quarta-feira, né, falando um pouco de quarta-feira à noite, o nosso amigo Edson Daquipão, né, fazendo aqui sua entrevista também, sendo entrevistado, falando da sua vida. Então, aí quando eu vejo agora o meu amigo Arruda também dando aqui sua parcela de contribuição e de entusiasmo, porque isso aí, essas palavras suas, meu amigo Arruda, é um entusiasmo para os novos comerciantes,
né? Porque olha o que você falou, como era no passado. A dificuldade de criar um comércio era carregando os bens e as coisas na mão, na cabeça, né? Hoje nós temos carro para tudo, temos moto para tudo, né? Eu lembro que, você lembra também, que para a gente comprar gás, né, a gente tinha que vir de qualquer bairro aqui para o centro. Eu cansei de trazer gás no carro de mão do Ponto Parada para cá, que minha infância foi no Ponto Parada, mas via gente de tudo quanto é lugar com gás, ou nas costas ou na cabeça, para comprar gás aqui perto do estádio. Era um lugar por aqui, eu recordo pouco, mas tinha algum lugar aqui que vendia gás. A gente vende de todos os bairros comprar aqui, né? Então, assim, hoje tem moto para tudo, a moto chega em casa com o gás, né? Meu amigo Romário, você lembra dessa época, Romário? Não, eu sou mais novo. Fala sério, Romário. Brinque, mas não assim, Romário. Romário, rapidinho, antes de você começar, né, eu queria dar uma deixa referente, você falou até de moto, mobilidade e tal, e a Ruda falou uma coisa interessante na fala dele sobre a questão de qualificação de profissional. Sim. Talvez até tenha profissional qualificado aqui na cidade, mas a gente passa por um problema seríssimo que é de transporte público na cidade de Simões Filho. Eu falo com uma pessoa em que, querendo ou não, o nosso comércio, ele fica na área mais distante, né? Aí de São João, praticamente é mais Salvador do que Simões Filho. Sim. Nós temos uma empresa de costura, né, de fardamento, temos a questão, a maioria dos nossos colaboradores trabalham, moram ali na região próxima, né? Ilha de São João, Aratu, São Raimundo. Porém, quando a gente vai fazer novas contratações, a gente acaba contratando pessoas de Paripe ou da região do suburbana, porque pessoas daqui de Simões Filho eu não consigo captar pela dificuldade de transporte. Então, e também a dificuldade que eu vejo que muitos comerciantes acabam enfrentando aqui na cidade, que é a dificuldade que a gente tem para poder locomover e quantos transportes essa pessoa precisa pegar, que às vezes é um ônibus e um ligeirinho, né? Então, isso dificulta muito a questão de emprego. Eu soube numa reunião recente e que parece que Simões Filho é a terceira cidade no estado da Bahia que mais emprega. Entretanto, mais de 60% dos empregados são de fora. Justamente são de fora não é por falta de qualificação, porque eu acho que Simões Filho tem pessoas extremamente qualificadas, mas pela dificuldade da pessoa se locomover ou até do alto custo que a empresa já tem para poder manter esse colaborador. Então, aí você percebe o seguinte: a COSIF é apartidária, mas a política interfere diretamente na sobrevivência da empresa e no perfil do profissional. Eu quero perguntar à presidente o seguinte, na realidade eu perdi a pergunta, mas vamos lá, eu retomo. Eu tenho acompanhado, como já disse anteriormente, a história da COSIF, e eu queria que você, Luane, dissesse o seguinte, retomei a minha linha de raciocínio. Nos últimos 8, 12 anos, nem sempre, exceto o empresário Newton Novaes, que foi secretário do Desenvolvimento Econômico do município por 2 ou 3 vezes, se não me falha a memória, geralmente o prefeito tem colocado pessoas que não têm expertise no que se refere à indústria e ao comércio. Notadamente, o governo de Evaldo Soares nomeou o ex-vereador Everton Paim. Já houve uma interlocução entre a COSIF e Everton Paim para alinhar o desenvolvimento econômico da questão política com a gestão do comércio e da indústria local através da representatividade da COSIF? Já houve reunião para conversar com o Everton, né? Ele nos convidou para poder se apresentar a pasta e mais à frente os projetos em que possamos, né, colaborar de forma positiva para o comércio. Ele apresentou alguns projetos que estão em construção ainda e junto à associação o que é que a gente poderia somar junto com eles, né? Porque o intuito principal é o quê? É fomentar o desenvolvimento da nossa cidade. Então, que ele, quanto secretário de desenvolvimento, tinha de projetos para poder conseguir a aplicação aqui dentro da cidade. A gente teve essa conversa inicial, mas mais para frente, acredito que a gente tenha novos diálogos, né, com projetos concretos para poder se realizar. Com essas conversas, Arruda e Luane, vocês percebem que na planificação das promoções específicas, onde há necessidade da inclusão do poder público municipal,
vocês perceberam que encontrarão em Everton Paim um parceiro da Acocif para que essas promoções, essas ações de marketing aconteçam? E uma outra pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: após o reordenamento do trânsito nas áreas centrais, o Redação Nacional recebeu muita reclamação de empresários, uma vez que os veículos estão sendo proibidos de pararem, principalmente nas ruas centrais do comércio. Como isso tem impactado e como a Acocif pode, juntamente com os órgãos da Supertrans, tentar organizar essa situação que, primeiro que ordenar o trânsito é importante, porque estava realmente desordenado, mas ordenar e tirar o cliente da loja também não é uma ação ideal. Como equacionar isso, meu caro Arruda? Vamos lá. Como arquiteto e urbanista, o que eu vejo, né, no nosso município, como todos os municípios brasileiros, né, é a questão do ordenamento do solo, é a questão do fluxo. E como é que se desenvolve e como é que se desenrola essa situação do fluxo na área comercial? A partir do momento, né, vamos colocar, eu vou ser bem sincero e incisivo na situação. Eu passo no município e fico olhando. Bem, o que é que eu tenho aqui de equipamento urbanístico e de vias que leve ao meu cliente e os clientes dos nossos parceiros, né, dos nossos associados no comércio em geral, para que ele possa parar seu carro e comprar naquela loja. Bom, eu vejo algo que eu não faria como urbanista, pensando no comércio, a questão dessa via que nós temos aí, da ciclovia no centro da cidade. Mas existe o parâmetro do governo federal, que tem que se ter uma ciclovia, beleza. Mas tem outro local que se poderia adequar, tá? Esse equipamento urbano, vamos colocar assim. Por quê? Porque, de certa forma, aquela via, aquela ciclovia, eu faço uma pesquisazinha olhando, dificilmente eu já vi de bicicleta ali. Mas está na frente de um comércio onde poderia se parar um veículo, tá? Poderia se fazer estacionamento, até mesmo tipo zona azul, de ser cobrado, enfim, né? Para não ficar, o pessoal ter que ficar ali tomando conta daquela área ali, vamos por assim dizer. Enfim, eu acho que deveria ser melhorado essa situação, tá? Para que o nosso comércio fluísse mais. Quando começou a se fazer essa intervenção urbanística, eu não sei porque o pessoal não procurou a gente, né? Porque ele podia ter procurado a associação, gente, porque eu vi isso aí. Me desculpa, Arruda, me desculpa, eu, como presidente de associação, eu fui 2 vezes presidente de associação aqui em Simões Filho, e assim, eu estudei um bocadinho, né, e sei o quanto vale uma associação no que diz respeito a informar sobre a área que a associação atinge. A associação de bairro atinge aos moradores de bairro. Então, tudo referente àquele bairro ali, o presidente da associação tem mais chance de chegar, comunicar e interferir em alguma situação. A Associação Comercial de Simões Filho também tem esse poder de dar informação, de melhorar um direcionamento de uma mudança. Então, se não procurar a Acocif, eu acredito que está no caminho inverso. Está no caminho errado. Qualquer mudança que for fazer na cidade, principalmente no centro da cidade, como também em outros bairros também, não procurar a associação comercial, para mim já está no caminho inverso, porque quem está no ponto de contato próximo é a associação dos comércios. Exato, eu ainda vou mais além. Sim. Aquela intervenção que foi feita na Moceira de Farias ali, aquele trecho de intervenção urbanística que foi feito pelo Atacarejo, tá? Aquela área ali, houve uma singularidade. Por quê? Primeiro, não foi contratada a associação para dizer que ia ser feito. Embora o poder público sabia. Eu só vim ver e saber do projeto quando começou a fazer a obra de fato e de direito. E aí houve vários erros ali. Primeiro erro, colocaram uma faixa zebrada na frente do Milênio. Essa faixa zebrada, né, que é um elemento de trânsito, né? Sim. Um elemento horizontal, né? Um sinal horizontal, uma sinalização horizontal, denotando para a emissão de tráfego ali. Ou seja, eu não posso entrar com o meu caminhão no meu prédio para abastecer.
absurdo. Aí Mas você não posso. E é assim, ó, o sofrimento pra mim é pequeno, porque eu entendo um pouco da área. Só que você é técnico da área de Exatamente, segurança, então um erro sabe grave. o que é a faixa zebrada, Isso. entendeu? E pra que deve ser utilizada, que não é pra esse fim. Exatamente. Ou seja, na minha frente, não é? É inibindo e coibindo em que haja um tráfego de entrada de veículos ali. Aí depois me fizeram uma rotatória, né? Que tinha que ser rotatória. Então ficou só a metade ali. Ou seja, o pessoal, vamos lá, agora eu vou ser bem sincero, é o pessoal que vem de Simões Filho e ele vai adentrar para o atacarejo, tudo bem, né? Ele vem e faz o retorno. Aí só tem só um retorno, ele não pode voltar, ele não dá a rotatória completa. Não pode retornar pra voltar pro destino. Exatamente, então ele tem que ser obrigatório para lá. Então, enfim, eu não sei qual foi o objetivo, né? Que, lógico, que teve que ter um benefício, uma contrapartida, né? A contrapartida em fazer o projeto, em fazer a obra, mas tinha que nos consultar, não consultaram a associação, tá? Isso inclusive, gerou sérios danos ali, porque atualmente, quando chove, ali alaga, vira um rio. Aí a prefeitura está fazendo obra atualmente, já teve essa intervenção lá, tá? Mas há outras coisas com respeito ao tráfego, com respeito o pessoal que sai do CIA, o pessoal vai na minha loja, ele é obrigado a fazer o retorno lá próximo da Irmã Dulce, não, um pouquinho antes, né, ali da UAF. Isso. Ele tem que fazer aquele retorno ali, por quê? Ou seja, o pessoal... Desculpa. Normal. Essa gripe me pegou. Eu também tô me livrando dela também. Ela é chata, é bem chata. Graças a Deus, eu não peguei, estou preocupada. E eu peço viu? que a cidade de Simões Filho Tome chupe a bastante vacina. laranja, tome a vitamina vacina. C e tome a vacina. Pronto, vamos lá, recompôs. E além disso, né, aí foi feito, né, nesse trecho de intervenção, foram feitos a marcação com duas faixas, né, a faixa amarela dupla, que você não pode ultrapassar, onde inibiu a entrada e saída de veículo, tanto lá da área de B. Rodrigues, da área do pessoal lá que tem... Posto de gasolina. o posto de, enfim, Todos vários... os comércios que estão ali. Vários, prejudicou vários Seguro. comércios, tá? Ou seja, é aquela história, né? Geralmente, você vê que algumas trilhas, a formiguinha faz aquela trilha ali, tá? E tá lá demarcado. Então, mudou drasticamente em prol, né? Em prol de alguém e a coisa não foi alterada. Nosso amigo prefeito Dinha, inclusive, ele foi até colega meu de escola, né? Sim. Ele falou que iria fazer iria refazer essa intervenção e tudo mais, tá? O que não aconteceu ainda, estamos aguardando. Mas eu tenho um projeto já, inclusive, né, para propor, né, ao alcalde para que ele possa analisar e ver as melhoras que temos que ter ali. Porque, inclusive, gerando muitos acidentes. O que é que o pessoal faz? O pessoal dá aquela famosa roubadinha. Aí gera acidente de moto, acidente de carro. Até a Brasil Gás que tem ali, o cara, né, o motorista, para poder ele entrar lá com o caminhão, ele passa por cima da faixa zebrada, que vai até lá. Aí depois truncou e arrancou o estacionamento do pessoal da churrascaria, do pessoal que fica em frente ali, né, até mesmo da Brasil Gás. Enfim, foi uma série de coisas erradas. Então, eu não sei como é que empurraram, né, de qualquer forma, e o poder público aceitou. Aí agora a gente... aí agora a gente fica com esses, vamos considerar assim, esses desvios criando problemas gerais, porque perde o comércio, perde a cidade porque ela fica mal localizada, mal distribuída, mal organizada, porque isso aí fere a organização da cidade. Então aí termina se desgostando da cidade um ou outro e indo embora. E muita gente vai embora da cidade. Ficou feio. Porque a depender do desgosto que a pessoa chega a passar, ele vai embora. Ele diz, poxa, a cidade não me ouve, então eu vou me embora. Eu sou morador, eu aplico minha verba aqui e eu vou preferir ir embora para outra cidade. E é isso que a gente não quer. E o que a gente precisa é ver o poder público unido com a COSIF, né? Principalmente com respeito ao comércio. Porque quem sabe informar como está o comércio é a associação comercial. E quem deve também saber como está o comércio é a associação comercial. Se despreza a COSIF, tenha certeza, vai desprezar a felicidade do comércio e do povo que contribui com a cidade. Exato. Né? Imagina só, quando você está saindo do CIA e você vê logo de cara aquela intervenção, você não vê uma composição arbórea, você não vê uma composição urbanística, a drenagem de águas pluviais, passeios,
tá? Que poderia ser feito para ficar a coisa bela, a coisa bonita, a coisa dinâmica. Você só vê somente o quê? Bloco intercalado, sem ter a rotatória. Inclusive, de vez em quando ali, algumas carretas que vão fazer manobra, elas comem uma parte porque está mal dimensionado. E eu tenho toda uma documentação fotográfica disso. Mas, enfim, então estamos esperando, né, que o pessoal resolva essa situação, que beneficie o comércio daquela área como um todo, tá? Que crie estacionamentos, né? Que até que seja como zona azul, não importa, mas que a coisa tem que ser bem feita para que haja fluxos. E, né, para se demandar um projeto urbano, tem que ter fluxos. O problema é fluxos. Então o pessoal tem que sair, tem que entrar no comércio, tem que parar, tem que comprar. Então não adianta, quando eu chego aqui em Simão e Cílio, esses dias mesmo, vim trazer meu pai na MG. Meu Deus, eu tive que fazer 3 voltas para poder estacionar o carro, deixei meu pai lá, pegou a cadeirinha de roda, né, para poder ele, certo que meu pai, 86 anos, diabético, hipertenso e tudo mais, ficou na frente da MG. Aí eu peguei, olha pai, me espere aí ficou alguém com ele, aí peguei meu carro e saí procurando um local para estacionei ali, em frente à prefeitura ali. Mas é incrível isso, E gente. você rodou, Arruda, porque era questão médica. Porque se for um consumidor, desiste de comprar aqui no centro. Porque rodou tantas vezes, não acha uma vaga, olha para o outro lado, vazio, né? Não acha uma vaga para poder estacionar. Não, vou para Salvador, vou para Lauro de Freitas, que é mais fácil eu efetuar essa compra, não ficar aqui na cidade. É o que eu falo, é a paz e a felicidade. Se você não tem, você vai para outro lugar. Pois é. E uma coisa que eu acho importante, né, o quê? É o diálogo. Precisa ter um diálogo, né? A questão da ciclovia, uma coisa que para deixar bem claro, a associação ela não é de contra a ciclovia. Inclusive, a gente tem vários associados que são ciclistas. Eu lembro que foi Ed, eu não sei qual dos dois do Menino Podcast, que é ciclista. Foi o Ed, falou dessa questão. Digo, gente, e também entendeu, acho que foi num podcast de City, falou sobre isso, né? Entendeu que assim, ó, a questão não é tirar a ciclovia, mas também questão de horário, porque geralmente quem pedala mais no período da manhã, né? E retornar no período da noite, que é quando de fato há, porque durante o dia a gente não vê esse percurso, ou então transferir para outra rua que tem um fluxo menor, porque isso vai trazer reflexo para a nossa cidade, vai fazer que as pessoas voltem a comprar na cidade de Simões Filho, que é muito dificultoso. Por vezes, eu não deixo de comprar aqui, porque eu acredito que eu tenho que fomentar, né, que eu tenho que incentivar, mas eu não deixo de rodar. Hoje, inclusive, foi experiência, fui na loja americana, aí para poder estacionar, estava cheio, no horário que eu fui, eu tive que dar 2 voltas para poder conseguir ir ali na loja americana fazer uma compra. A temática da entrevista está empurrando o Romário dos Santos para a política. Mas volte, Romário, volte, porque nós queremos fugir desse quesito. Mas não existe como. Porque, mas por exemplo, enquanto vocês pautavam tão seguro a resposta de vocês, eu cá com meus alfarrados, diria o meu amigo Ataíde Barbosa do Panorama de Notícias, fico imaginando. Tivemos Newton Novaes, empresário, à frente da SEDEC. Temos agora presidente da Câmara de Vereadores, Wilton Ramos de Alencar, empresário. Joca da Farmácia, vereador de primeiro mandato, empresário. Everton Paim, que está responsável pela SEDEC, vem de uma família de empreendedores. Rivaldo é empresário. E no momento de se discutir mobilidade urbana, porque a ciclovia está dentro deste contexto, os empresários, através da COCIF, não são convidados para discutir o tema. Implanta-se a ciclovia, traz diminuição do fluxo de clientes nas lojas, nos comércios, prestadores de serviço, e não há uma correção da rota. Eu fico imaginando, nós tivemos até pouco tempo Kemuel Menezes, secretário de Planejamento, com todo respeito à história de Kemuel Menezes, menos de 30 anos de idade. O que poderá um jovem de 30 anos de idade propor à Arruda, enquanto empresário, para planejar? A coisa é invertida. Não que o jovem não tenha direito, não estou querendo ser chato, como a presidente convidada nossa, a Beri, disse, não é contra a ciclovia, mas como se implantaram a ciclovia. Mas essa pauta, Luane e Arruda, será colocado a Everton Paim, será colocado ao prefeito Devaldo Soares, para que
dê uma correção de rumo, porque a situação, segundo os empresários que conversou conosco do Redação Nacional, o impacto para o comércio foi muito forte. Sim, está dentro dos nossos projetos, né, como planejamento, né, também não só sentar com a administração pública, mas também o ciclista, né, quem utiliza aquela ciclovia, entender qual seria o caminho do meio para a gente resolver essa situação. Então, a gente tem buscado, né, essa questão do diálogo. Está dentro da nossa pasta, porque de fato a gente está sendo muito demandado quanto a isso. Não só como consumidor, também eu costumo dizer aos meninos, gente, eu venho do fardo, né, a gente vem de uniforme. Eu consumo, como consumidor, eu estou muito mais no negócio de vocês do que no meu. E eu sinto a dificuldade de determinadas situações que acontecem na nossa cidade. E nós, como associação, como representante de classe, a gente precisa mudar. Porque além do pano, a senhorita precisa de botões, precisa de linha, precisa de tesoura, régua, papel para fazer os moldes e por aí vai. Agora, essa diretoria que assumiu em março de 25, além de você como presidente e a Arruda, vamos prestigiar os demais membros da diretoria. Cita para a qualificada audiência da Orbimente quem está compondo essa nova e feminina Associação Comercial Industrial de Simões Filho. E antes de você falar, eu vou só pedir, depois desse momento, uma oportunidade de a gente assistir um vídeo muito pequeno. Tá no ponto já, Dado? Tá no ponto. Obrigado, Dado. Alô, produção. Dado é nossa colaboração aí na produção. Dado, você é fantástico, viu, Dado? Tá tudo sempre no lugar e na posição já de soltar. Daqui a pouquinho, assim que ela terminar, Dado, pode soltar aquele vídeo ali só para interagir com um vídeo que vem emocionar mais o nosso tema aqui, que é o comércio local. Tá, Dado? Assim que ela terminar, pode passar. Pois não, então, né, quero agradecer mais uma vez pela diretoria nossa. São pessoas que têm tido uma sinergia incrível e estão coligadas em questões de propósito. Hoje, né, estou eu como a presidente da associação, né, Luane, Gabriel, que é da Conexo Surf, tem 2 lojas aqui na cidade, outra em outro município. Arruda, que é esse empresário nato, né, com Shopping Milênio. Quem nunca teve a oportunidade de conhecer a Academia de Arruda, vá. E, se possível, ele estiver disponível, peço a ele para poder fazer um city tour que ele nos deu como diretor e explicou por que cada design dentro da academia. Eu achei muito, muito legal. Tem um visual também muito bonito. Eu fui fazer uma matéria com a Arruda na academia. Quando eu entrei no banheiro, eu falei, Arruda, para. Morei 30 anos em São Paulo, frequentei lugares de primeira linha, não vi. Ele falou, não, Romário, ainda não está do jeito que eu quero. Banheiro é uma coisa magnífica, literalmente. É de um bom gosto, esplêndido. Aí eu sigo por sequência, né? Redundante, Luane Vitória, Mônica, da Faculdade Cruzeiro do Sul Virtual, também faz atividades com o Google Meu Negócio, né? Relacionamento de pessoas. Mônica é uma mulher incrível. Paula, né, ex-agente Sebrae, muito comerciante, muito empresário, teve esse contato com Paulinha. Hoje, ela acabou de inaugurar esse ano o seu escritório de contabilidade, ela voltou a ser contadora, então, mulher incrível também. Rogério, da clínica SST Clínica, cara inteligente e vem somando cada vez mais ao grupo, né. Eu sigo por Gilvan, da Galinha Caipira, né? Odilon, que é um rapaz de marketing. Gilvan está na diretoria? Gilvan está na diretoria. Uma pessoa de uma áurea magnífica. Quando você para conversar com o Gilvan, vocês veem que pode falar por horas, que é muito bom ouvi-lo, né? Por sequência, Josiel da Construvale, eu vi que tem até, o patrocínio dele no podcast. Tá com a gente. Uma pessoa que soma. É muito difícil eu ligar para Josiel. Josiel, tô precisando de você para tal coisa. Josiel não tem disponibilidade, porque ele acredita na associação e no poder do associativismo. Vou falar um pouquinho de Josiel. Josiel é amigo meu da década de 90, início lá do Mercadinho Almeida também. A gente trabalhou junto. Eu no Ponto Parada, Josiel cá nos 25. Trabalhamos muito na década de 90. Então, Josiel é um parceiro que eu conheço de 30 anos. Isso mesmo. A gente segue por Giliard, né? Quem conhece questão de campanhas, já teve a oportunidade de conhecer Giliard, que é aquela pessoa, um cearense, né? Retado como uma pessoa da minha família, potência. Jake, contador, que você falou mais cedo sobre ele, um cara extremamente inteligente. Então, continua somando junto à associação. E, por fim, Odilon, né? Que é da parte de comunicação, um rapaz jovem também. Gabriel,
Odilon. Odilon. Isso, ele trabalha com marketing, comunicação e, por fim, não menos importante, né, uma pessoa que eu disse a ele que era fundamental a continuidade dele na diretoria para poder eu também aceitar, que seria Evandro Guedes, que é uma pessoa extremamente inteligente. Então, Um também que pode ser considerado um dos fundadores, né? Pois da é. Acosif. Baluarte, né? Da Ali. Acosif. Então, assim, é composta a nossa diretoria. Junto a ela, a gente tem outros parceiros que sempre estão ali. Tem Kleber Mota, que sempre, mesmo hoje morando em Casa Nova, tá também aqui com a questão da CK, né? Então, sempre somando junto ao grupo. Binho da Nosso Brinde, Pedro Guedes, que falou mais cedo, e outros empresários que estão sempre somando junto à composição da diretoria. Todos comandados por ela. É isso Luane aí. Vitória Valentim. Fantástico, fantástico aí, Luane. Eu quero parabenizar cada um aí individualmente. Meus parabéns a vocês que fazem com que o comércio esteja explodindo de alegria, felicidade e de vendas. Eu tenho 34 anos que faço comércio em Simões Filho. Já fiz de diversos comércios um pouquinho na minha vida. Do comércio de alimentos, comércio de produção de serralheria, né, artigo de serralheria, já vendemos produtos para toda a Bahia, né? Meu pai teve uma serralheria no Ponto Parada, meu saudoso Benedito Monteiro, Bené da Grade chamado. Meu pai, para mim, uma pessoa que me inseriu no comércio 2, 3, 4 vezes. Ele, na verdade, foi um comerciante nato aqui em Simões Filho, na área de serralheria e grade. Quase todo mundo de Simões Filho, que estavam na época da década de 90, consultava meu pai para fazer alguma grade. Alguns desses ainda fechavam o negócio, porque diziam, poxa, Benedito faz umas grades decentes, muito bom. Então, que Deus o tenha. Meu pai, para mim, foi meu baluarte, né? O grande homem que eu conheci e que fez muita coisa por mim aqui nessa vida. Então, nesses 34 anos de comércio, Luane, eu fico feliz em estar projetando essa oportunidade para os comerciantes da minha cidade, porque eu amo o comércio. Quando eu vejo um comerciante, eu fico vislumbrado, porque eu sei o que é um comércio, eu sei a dificuldade que é manejar um comércio, as dificuldades. Lembro todos aqui que estavam comercializando na época, lembra muito bem 1993, se não me foge a memória, a mudança de moeda. Aquilo foi triste, né? Eu passei por aquele momento. Alguns mais velhos já passou por 3, 4 vezes isso, mas eu passei, né, nesses 34 anos, por uma mudança de moeda, a mudança de real para o RV, cruzeiro para cruzado, que é uma mudança maluca e a gente tem que contabilizar na hora, fazer o cálculo na hora. É um negócio fora do sério. Você ainda não passou por isso no comércio, né? Não passou? Minha amiga, espero que a gente não tenha mais mudança de moeda, hein, Arruda? Para mudar o RV para real. Foi complicado. Eu tô me preparando agora para a reforma tributária. Diga, Arruda, quão caótico vai ser a nossa vida. São mudanças, né? Mas eu fico feliz, sabe por quê? Porque a mudança, muitas das mudanças, nem todas, mas a maioria das mudanças, ela vem com dificuldade para nós. A gente tem dificuldade de se enquadrar, mas ela, depois que a gente costuma, aí aquilo termina sendo até benéfico. Porque tem que mudar, as coisas têm que mudar. Infelizmente, às vezes dá errado, né? Mas tem muita coisa que dá certo e a gente tem que na verdade, manejar e debulhar bastante e dar sequência, né? O comerciante, ele tem que procurar os amigos, tem que procurar os apoios. E a Acosif é o grande amigo do comerciante, que no passado não tinha. Cada um quebrava a cabeça e se virava como podia e às vezes dava errado, né? Mas hoje só dá errado quem não procura a associação comercial. Porque se procurar lá, vai encontrar grandes profissionais. Mais uma vez, abraço a você, irmão Jake. Você tirou muita dúvida minha, cara. Meu amigo, bota aquele vídeo pra gente. Vamos deixar o nosso povo entusiasmado também com o momento do vídeo. Faltam 10 minutos para acabar o programa e eu deixo esses 10 minutos aí para a gente ver um vídeo e finalizar nossas falas. No momento que o mundo inteiro está se refazendo, viemos pedir a você, morador de nossa região, que se lembre de alguém que está aí, bem pertinho de você e que há muitos anos está presente na sua rotina, tornando a sua vida mais simples, fazendo seus dias mais fáceis e gerando sustento para milhares de famílias. Eles também são família como a sua. Eles estão na loja de roupa e acessórios da esquina, na drogaria, nos escritórios de contabilidade e certificação digital. Famílias que dependem do comércio local. E é por isso que a gente vem fazer um apelo especial a você.
Na hora de fazer suas compras, priorize o comércio local. Lembre-se daqueles que estão aí, pertinho de você. A escola de música, a copiadora, a loja de manutenção e acessórios celulares, até mesmo aquela pequena compra, nesse momento, pode fazer diferença no comércio local. A equipe do centro automotivo, da loja de som e acessórios, a loja de baterias e automecânica e a loja de artigos evangélicos conta com você. Ajude o comércio local a continuar existindo. Priorize a casa de festa do seu bairro. Compre na distribuidora próxima de você. Valorize os artistas. Registre e revele seus melhores momentos. Pare um pouquinho e compre algo bem gostoso preparar para você na sua região. Sim, na cafeteria, no restaurante e pizzaria, na loja de açaí, na lanchonete, espetaria, na peixaria e no açougue da sua região. Priorize o comércio local e conheça tudo de bom que ele tem preparado para você. Se cuide, conte com profissionais qualificados, desenvolva o seu conhecimento, cuide de suas emoções, relaxe, vá ao cabeleireiro, mantenha sua pele lisa, seu corpo dourado e belo. Zele de seus pés com cuidados, conforto e beleza. Conte com a experiência de quem trabalha no comércio local e surpreenda quem você ama com flores e produtos personalizados. Cuide da segurança, do conforto do seu lar e dos seus negócios. No comércio local, você encontra equipes aptas para a construção de móveis planejados, instalações e manutenções elétricas e serviços gerais. Valorize os empreendimentos que estão na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, na sua região. Deixe essa atitude expandir através de você. Na hora de comprar, priorize o comércio local. Priorizar o comércio local é legal. Faça parte você também. Vamos lá, mais uma vez, estamos aqui. Eu espero que esse vídeo tenha trazido, né, a imagem que eu desejei trazer, né, para os nossos clientes, né? O comércio local, para mim, é a chama que deve encandecer uma cidade, né? E eu, com certeza, a Acocif faz esse papel, colabora para o comércio local. O que é que você me diz, Luane, desse vídeo, desse comércio local? O que é esse comércio local? Fala alguma coisa para o nosso povo. É isso mesmo, né, Beri? Eu costumo usar sempre aquela frase que é um pouco clichê, né? Que juntos somos mais fortes. E, de fato, eu acredito nisso, que juntos seremos sempre mais fortes. Eu consigo, como pessoa jurídica, chegar até aqui. Eu, como pessoa jurídica, no coletivo, eu consigo ir além. Saúde. Perfeito, Luane. Porque a gente tem que estar sempre o quê? Em comunhão. Esse é o propósito que eu tenho, né? E junto a isso, a associação comercial, ela também converge junto comigo. Então, o vídeo que você passou, belíssimo. Vamos tentar fazer aqui em Simões Filho também, ó. Já deixo como missão interessante. E, de fato, a gente pede, né, que de fato as pessoas consumam dentro da nossa cidade. Por vezes a gente vê, né, comprando em tal lugar é mais em conta, enfim, outras justificativas, mas que faça um esforço, né, valorize, incentive, estimule. Se tem algo que não esteja agradando, fale, né, para o empresário qual é a sua dor, que eu tenho certeza que terá, né, uma melhora e tentará ele atender da melhor forma possível, né. E para o empresário, eu reforço o convite para poder fazer parte da associação comercial, porque nós precisamos de vocês, né, como a Arruda falou no início, como casamento. Na alegria e na tristeza, né? Observe só, presidente Luane, eu vou fazer a pergunta que deixou aqui no chat do Orebmente, o Elvis Paulo Lima. Ele pergunta, e é pertinente demais, e eu acredito que terá que ser respondido por vocês, que deve ser um questionamento que está na mente de muitos que querem e ainda não são associados à COCIF.
Qual o critério para os empresários e microempresários participarem da associação? Então, o critério é algo bem simples. Primeiro, é ser uma empresa registrada aqui dentro da cidade, né? É o critério básico. CNPJ ativo. Ativo, para poder fazer parte da associação. E quando faz esse cadastro, né, paga uma mensalidade. Se eu disser para vocês qual é o valor, faz um chute aí. Deve ser uns R$5.500. Qual é o valor, Beri? Mensal. R$35. R$30, quase acertou. R$30 o valor, né, de mensalidade há muitos anos, está até defasado o valor que é cobrado para poder tentar manter a entidade. Então, basicamente é isso. E lá, né, será oportunizado como é que eu posso dizer, um grupo de pessoas que buscam pelo mesmo propósito, que é a melhora do comércio da cidade de Simões Filho, que vai compartilhar com você dores, que você vai dizer a mesma que a minha, só o CNPJ que é diferente. Eu vou fazer uma pergunta que não é uma pergunta, é uma crítica que acontece em nossa cidade, é quase que na totalidade dos prestadores de serviço, quer seja lanchonete, quer seja comércio, etc., que é a falta de habilidade e treinamento com os profissionais e às vezes até o próprio dono do negócio, que é uma questão que eu acredito que a COCIF deveria se posicionar. Nós tivemos recentemente uma questão de uma criança que foi exposta por não ter sido permitido utilizar o banheiro. E como eu percebo que a experiência de Arruda, que no comércio de Arruda nós somos excepcionalmente bem atendidos, nunca tive na Belolá para ver ninguém com carrancudo, ou seja, o vale de transporte, o salário cai certinho. Eu queria que você, Luane, levasse isso para a sua diretoria, discutisse, porque o vendedor de peça de celular que é impaciente, é o atendente, é o dono da loja. Então, esses tipos de ocorrências do dia a dia também é um fator que faz com que o consumidor procure outros locais. Então, eu vejo que a sociedade precisa melhorar no que se refere ao relacionamento, não é porque eu estou pagando que eu posso tudo, mas que o bom atendimento prevaleça. É isso mesmo, Amara. Essa dor ela já foi identificada, né? Está também no nosso planejamento, inclusive na reunião que a gente teve com Everton, né? A gente também levantou essa pauta, né, da questão do atendimento, o que é que nós, como associação, podemos nos comprometer, né, junto com o comércio, né, tanto o empresário quanto os colaboradores, né, da empresa, né, do comércio em si, possa melhorar no atendimento para o cliente, o empresário também, como pasta nossa, ter mais cursos de formação para poder estar melhorando não só o seu desenvolvimento com o cliente, o consumidor final, mas também o seu desenvolvimento como empresário, né? Melhorar a sua gestão de negócio. Então, essa dor específica que você citou, né, já está no nosso planejamento para que a gente possa vir melhorar. E não tenha como justificativa de dizer, eu vou no comércio, eu vou comprar na loja, na Belolá e vou feliz. E eu não tenho medo de recomendar a Belolá, porque lá eu sou bem tratada. O meu comentário não é para favorecer o seu ramo de atividade, mas a própria falta de uniforme dos trabalhadores dificulta a identidade visual de quem é cliente e quem é funcionário. Então, personalização, né, Romário? Quanto mais personalizado, melhor. Sem né? dúvida nenhuma. Eu creio que fica melhor para valorização da marca. Eu, por exemplo, sou ex-funcionário. E segurança também, né? Dá uma segurança à quem loja. Tá na sala aqui, eu acho que só a Arruda vai ter lembrança. Mas eu trabalhei na padaria Calil e Filhos. Eita. E nós tínhamos o Macacão. É ali onde funciona hoje o Ciretran. Isso. Na época, eu estou com algumas décadas, um pouco menos do que a Arruda. Isso foi aqui em Simões Filho? Foi aqui em Simões Filho, Romário? Não é do meu tempo. Não, você não era nem... Então, assim, eu trabalhei com o Calil e eu ainda tenho até hoje o Macacão. É um macacão. Sério, Romário? Tenho. Roberto Calil, advogado, e Paulo Caixote, filhos do seu Calil, o velho Calil, que você deve ter conhecido bem. Conheci não. Então, assim, não conheceu não? Não, eu conheci só o Calil mesmo. O advogado? O pai? Não, o pai não conheci não.
Não, você só conheceu o filho, Só. o Roberto Calil. Só ele. Então, são essas observações que nós fazemos, o presidente Luane, não no intuito de criticar, mas para levar a vocês da COSIF qual é a visão do consumidor, porque para você ter uma ideia, como a minha profissão que eu me dedico, mesmo sem ter uma remuneração que valorize o meu esforço. Eu estava na farmácia do trabalhador com um amigo também de imprensa, que eu não vou citar o nome, para preservá-lo, e duas mulheres vieram: olha, você é da rádio, deixa eu falar uma coisa, está faltando remédio ali, assim. Eu gravei, e de imediato eu não fiz matéria, mas eu encaminhei ao prefeito e à secretária de saúde do município. Para fechar minha última pergunta, porque você vai se despedir dos nossos convidados, Beri, e agora eu vou puxar para nosso setor, o jornalismo em Simões Filho. Por que os empresários em Simões Filho não investem em marketing e propaganda nos veículos locais? É uma pergunta que eu faço. Antes de ela responder essa pergunta, eu vou perguntar: por que você está puxando o podcast passado para hoje? Já foi falado isso aqui. Vale a pena repetir. Não, vale a pena repetir a pergunta. Não, mas a pergunta... A gente fez, lembra? Não, eu só questiono você. Lembra que a gente fez essa pergunta? Ali você... Né? Eu expus a linha de pensamento. Isso. Agora eu estou perguntando ao empresário e perguntando a digníssima... Vale a pena ver de novo a pergunta. Por que não se investe? Por exemplo, nós temos algumas bandeiras que são nacionais. Planeta Calçadas, MIB Calçadas, Atacarejo, Atacadão, Casas Bahia, nós temos Magazine Luiza, Casa do Sofá, nós temos Baianão Móveis, e não se vê, não no Redação Nacional, que é o meu veículo, não no Orebmente, não no Pode Pensar, que deveríamos ter, mas em nenhum veículo local nós vimos propaganda das grandes lojas, dos principais empreendimentos em veículo local. Propaganda não vende, aí eu tenho que fazer um adendo, exceto Autopeças MWs. Newton Novaes faz um trabalho já de muito tempo. Sim, vamos deixar ela responder. Eu quero também ver a resposta. Eu tô com sede. Isso aí você me deixou com sede. Eu quero ver a resposta. Presidente, eu acho que também a Arruda poderia também dar uma... Eu acredito que seja questão cultural, né? É uma questão cultural na nossa cidade, em que nós estamos aqui para poder quebrar ciclo. Iniciando pela gente, né? Acredito eu que a gente precisa ser o espelho para que os demais possam seguir também. Eu acredito que essa falta de investimento dos empresários locais da nossa cidade, na nossa imprensa, por vezes seja problema de comunicação. Comunicação entre os interlocutores, né? Entre as partes. E a associação tá ali para poder o quê? Ser uma ponte. Eu acredito que esse ponto que você levantou seja uma demanda para a gente poder sentar, levantar e, como diálogo, estudar a melhor forma de aplicabilidade dentro da nossa cidade e mudança cultural dela. Que, infelizmente, Simões Filho, a gente passa por alguns paradigmas dessa questão, né? Então, eu acredito que precisa melhorar a comunicação entre as partes, né? E essa mudança de cultura. Entender que, às vezes, o pessoal fala: eu vou investir em publicidade porque, se infelizmente, meu cliente, que acontece muito na nossa cidade, meu cliente não é de Simões Filho, meu cliente é de fora. Então, ele vai acabar que não escuta. Né? A falta de investimento em publicidade mantém parte da mídia de Simões Filho sob o cabresto da política municipal. Ô Arruda, você estava aí, eu estava vendo ela falando e você com a vontade de dar aquela contribuição. Contribua aí com o que ela estava falando em relação a essa questão da quebra de paradigma, né? Existe realmente uma cultura que precisa ser mudada na cidade, né? Ela estava falando sobre isso, aí você ficou ali querendo dar um pitoque. Ajude-nos na sua contribuição. De fato, né, tem sentido. Eu vejo dessa forma que algumas empresas elas não chegam, mas, por exemplo, a Belular, nós temos propagandas na Visual News, a Belular, a Movitec, o Millennium Business, né? Nós temos nosso próprio carro de propaganda. Nós tínhamos tínhamos 2 outdoor na cidade, né, outdoor próprios, que nós fazíamos propaganda, mas teve uma mudança e tudo mais e perdemos, né, esses outdoor nossos próprios aí.
devido a uma nova situação, né, uma nova demanda que houve no município. Infelizmente, perdemos um grande Uma meio, ferramenta de marketing. de marketing de grande porte, tá? Mas, enfim, eu não sei como é que os outros, né, eles se comportam, mas usam muito as redes sociais e, lógico, que essa questão de propaganda, é aquela história do comecinho que eu falei, só cresce quem aparece. E eu costumo dizer, né, só duas coisinhas com respeito à ciclovia. O maior problema que eu vejo ali são os acidentes. Vamos, né, não mudando... Sim, Não, dentro da pauta. Não, O problema são os acidentes, porque os carros param ali, obstruem, né, lá vem acidentes. Então, toda essa situação comercial, essa demanda que nós temos, esses problemas, a questão da sobrecarga tributária que nós temos, né, que todos nós temos, às vezes inibem alguns de, poxa, rapaz, eu vou gastar mais um pouquinho com propaganda, poxa, eu já sou conhecido, eu não coloco não. Então existe isso também, tá? Perfeito. A contenção de custos, né? E é lógico, tem que se ter propaganda, a gente só vende se realmente a gente, olha, eu estou aqui. E é um processo. Eu lembro, a gente mesmo no passado, eu percebo, né, que a gente também caiu um pouquinho. A gente tinha muito mais propagandas, olha, mais incisivos. Aí depois você dá uma retraída. E eu senti que algumas vezes, quando eu fiz muita propaganda, eu não consegui absorver o comércio, o meu pessoal não conseguiu absorver a quantidade de clientes. Aí eu posso segurar a propaganda aí. Viu como é interessante? E às vezes eu lanço uma propagandazinha, aí o comércio está fraco, aí eu tomo de propaganda. Talvez até mesmo no meu carro de som e tudo mais. Diversas formas. E Aí o pessoal que faz o pedido não estava aguentando de tanto pedido. De tanto pedido, vai. Fantástico. Mas, né, é bem a questão de propaganda tem que se ter, como se falou, essas marcas, né? Grandes E entender, marcas, né, Romário, a questão que entender que não é um gasto, é um investimento que está sendo feito. Né? Quem não é visto, não é lembrado. E o investimento que você está fazendo para a mídia, né, local de propaganda, você está fazendo com que o seu negócio cresça. A Ruda acabou de dizer que quando investia mais em propaganda, A título de vendia informação, mais. a empresa que mais investe de propaganda é a Coca-Cola. Olha, Precisa? Não, ela se vende só, imagine. Olha, eu vou falar aqui, Luana, um pouquinho. O pessoal das mensagens estão lá mandando, viu, Luana? Você tá bem cotada, viu? A Cocif, com certeza, está chegando bem em todos os lugares. Olha, lá do Parque Continental. Carlos André, parabéns pelo esclarecimento aí, ó. A Cocif está aqui esclarecendo. Elvis Paulo Lima tá aqui, ó. Qual o critério para os empresários e microempresários participarem da associação? Cita aí, Luana. Cita mais uma vez, repete para ele que ele acabou de perguntar. Elvis, entre em contato. Talvez chegou agora, né? Elvis, entre em contato conosco. Inclusive, a gente tem o Instagram também ativo. Quem tem dificuldade, né, de WhatsApp, que a gente ainda está nessa nova mudança. Então, não tem um WhatsApp institucional. Então, acredito que o Instagram seja o melhor meio de comunicação. Tem também os nossos grupos, que pode entrar em contato com a diretoria. A gente manda uma ficha e bate um papo sobre o empresário, entender um pouco mais sobre a associação, como é que a gente funciona, quais são a nossa representatividade. Eu citei anteriormente o conselho que eu faço parte, mas também tem representatividade no conselho de turismo. Inclusive, Mônica, ela é turismóloga, uma coisa que eu levanto muito isso. Se tem uma determinada expertise, é aquela dali que eu vou aprimorar na pessoa. A gente teve a questão do banheiro que você citou, né, anteriormente, para poder fazer um dossiê, para poder explicar a situação, o impacto, né, que um projeto de lei como aquele iria gerar, deixando claro que nós, como associação, não éramos e nem somos contrário, né, à criação do banheiro. O problema era o quanto isso iria gerar de impacto, né, para o comércio local. Não só questão financeira, mas também questão sanitária, que infelizmente a nossa cidade não tem. Então, o dossiê ele foi construído por uma pessoa que é formada na área, que é a Ruda, trouxe um relatório técnico, né? Sim, explicando sobre a questão do banheiro PNE, todas as suas dimensões e afins. Então, assim, lá dentro da associação é uma troca de várias expertises que, no final de tudo, busca para somar e melhorar a vida do empresário. Você mesmo falou, Beri, que Jake já te deu várias dicas, né? Tirou várias dúvidas, como contador, não sei se ele é o contador da sua empresa. Não, era amigo só de orientação mesmo. E lá, esse é o espaço que você tem para poder você falar a sua dor e nós tentaremos buscar uma solução. Então, Elvis... Luane, eu quero agradecer
em nome da equipe Orebmente, em nome do redaçãonacional.com.br, que é o meu veículo que permite que eu me exponha e amplifique os desejos da sociedade. Mandar um forte abraço a toda a família Valentim, Fabiano, Bia, o Laércio, enfim, toda a galera de Ilha de São João, que vocês consigam progredir cada vez mais e que você tenha uma administração à altura do desafio. Com os nomes que você citou e você sendo protegida por Arruda, a possibilidade de dar errado é quase que zero. Mas se alguma coisa sair fora do combinado, tanto Romário dos Santos como Beri Monteiro nos colocamos à sua disposição. Gostaríamos que uma vez por mês você estivesse aqui, ou no Pode Pensar, ou no Redcast do Redação Nacional, porque você é preparada, está no local certo, no momento certo. Simões Filho passa por transformações e eu convido a mulher a ocupar todos os espaços que vocês puderem. Arruda, parabéns pela sua história, obrigado pelo respeito de sempre. Obrigado. Eu não abordei aquela pergunta que nós falamos porque eu percebi que não seria legal, então deixa quieto e cada um assuma as suas opiniões. Um forte abraço, até a próxima. Beri, obrigado pelo convite, irmão. Estaremos aqui de hoje a 8, hein? Se prepare, meu amigo Romário. Romário, você tem sido aqui uma sustentação, né? Eu andei 20 dias aí, estou há 20 dias me livrando de virose, né? Ou coisa complicada. E eu disse assim, preciso de amigos do meu lado, né? Nosso amigo Mário, né? Tá lá se preparando para a próxima temporada. Eu disse, vai se preparando. Mário Luiz Nobre, isso, tudo é política. Vai riscando aí, Mário, porque próxima temporada você vai estar lá do meu lado também, e já tem uma jornalista também. Eu disse, olha, mas não quero somente macho do lado não, eu quero ver também as mulheres jornalistas. Eu indico o Tati da Informe Notícias. Vai mandando pra gente, porque eu quero ver as mulheres, como você citou aí, abrindo mesmo campo em Simões Filho, e a cidade é nossa, a cidade é para dividir 50% para lá, 50% para cá, não é isso? E vamos seguir com essa orientação. Tem aqui muitos parabéns, viu, Luane? Eu não posso citar todos não, me perdoem aí os parabéns. Só sítio que termina com Valentim. Olha, é justamente deles que eu falo. Mas vou citar aqui para representar todos. Está aqui Maria, eita, tanta gente aqui. Cadê Maria? Já sumiu aqui, ó. É tanta gente aqui. Eu disse, mas essa Maria aqui é o nome de minha mãe também. Então, eita, quanto nome. Mas assim, Luane, ficou muito bom. Maria, ela sabe quem é, ela sabe quem é. Gente, quase todas tem Maria Geralda, Maria Isaíra. Então, olha aí, ó, é tanta gente aqui, eu tô buscando aqui, chegou... Não era Maria, não. Maria Geralda de Oliveira, parabéns, Luane, mandou aqui um parabéns pra você. Então, assim, eu fico feliz saber, Arruda, que o programa tá fazendo aquilo que está no desejo do Projeto Oreb, né? 17 anos a gente tá aqui na cidade, fazendo um pouquinho de cada coisa. Nós já montamos aqui turma de caldeiraria, já formamos vários caldeireiros, que é minha arte que meu pai me ensinou, né? Trabalhei muito no Polo, na Petrobras, Brasil afora aí, e eu disse, poxa, se eu morrer com tudo que eu sei, é desnecessário, não vale a pena. Então eu monto turmas, já formamos, tem gente em Minas Gerais que me liga, Beri, muito obrigado, gente no Rio de Janeiro, né? Vem pra cá, vem aqui. Então, assim, eu acho que não tem nada melhor do que você passar o que sabe, porque você continuará vivo sempre. Alguém vai estar levando os seus conhecimentos. Então eu já havia me estar... despedido, mas olha que comentário interessante a vocês dois, é importante. Carlos André diz o seguinte, parabéns a todos da mesa pela colocação e sugestões, principalmente aos órgãos públicos que na maioria das vezes fazem projetos sem consultar as pessoas que são da área. Então, bem isso que você falou em relação à colocação da ciclovia, esse projeto de imposição do banheiro, que nasceu lá na Câmara de Vereadores pós um incidente com o garoto, que a mãe fez o vídeo e tal. Então, tá aí. Beri, do ponto de vista social, jornalístico, tá entregue. Perfeito, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, amigo Romário, é isso aí. E eu digo para você, para implementar, né, contribuir com suas palavras, eu vi aqui toda a fala do meu amigo Arruda, né? E eu vi a fala também da nossa amiga Luana, bem proveitosa em tudo que falou. Luane. E ali, quando citou todos os contribuintes, né? Ou melhor, toda a cadeia, né, que ela tem na mão de pessoas
conhecedoras de várias áreas. Então, assim, o comércio local ganha com isso, porque para cada área nós temos uma pessoa para dizer alguma coisa, ou mais de uma pessoa. Se você vai partir para a parte de meio ambiente, de consulta, sobre informações de saúde, segurança do trabalho, nós temos a Arruda aí para dar uma orientação. Então, não só... clínica também, Rogério. Nós temos o Rogério da meio ambiente, clínica. tem Samara Sodré, sabe tudo do meio ambiente. Samara é maravilhosa. Inclusive, você vê, eu falo um pouco, viu, Beri? Perdão, gente. Normal. Inclusive, hoje pela manhã, Romário também esteve comigo, foi o lançamento do projeto Conexão que Transforma, né, idealizado por Amália Leal, junto com o grupo Rinodê e alguns empresários e empreendedores da cidade, inclusive Samara também vai dar um curso, que é um projeto social, em que busca fomentar, né, a formação de pessoas para o mercado de trabalho. Lá também terá aula de forró, aula de ginástica laboral e afins. Então, quem quiser se informar, acho que será algo bem legal. Convidou a associação como apoio institucional. Então, hoje a gente teve mais um episódio que busca alavancar e transformar a cidade de São E se, Pode se vocês contribuir. quiserem ter tudo sobre o evento, www.redacionacional.com.br. Perfeito, eu vi lá você, eu tava ali, eu tava assistindo você de lá. Então, assim, ó, Luane, pode contribuir concluindo aí sua fala, agradecimentos, pode contribuir finalizando. E logo após, nosso amigo Arruda, viu? Individual aí, eu quero ver vocês dois falando aí. Eu fico feliz, né, por Luane, ela levantar a bandeira da gente, né, da associação. A princípio, como ela mesma falou no comecinho, né, fui convidado para ser o presidente, mas devido a algumas demandas, não deu para mim. E fico muito feliz por Luane estar aí à frente, né. Luane, ela é uma pessoa bem eclética, vamos por assim dizer, né. E ela também, né, tem o seu parecer, ela tem toda uma linha, né, toda uma poxa, foge as palavras, Luane, mas parabéns por estar com a gente, tá? Estamos te apoiando aí, né, no que der e vier, para a gente poder ver se consegue alavancar mais, né, essa nossa área, né, esse social, pelo bem comum. A associação, a Concif é pelo bem comum, pelo bem de todos, né? Perfeito. Não importa, a gente não quer lucros, nós queremos lucros através dos outros. As pessoas os comerciantes que cheguem, né? Que consigam os seus intentos, né? Que consigam os seus alvos, como nós também conseguimos, como eu também consegui. Perfeito. E é isso aí. Perfeito. Com você, Luane. Então, né, eu quero agradecer mais uma vez o convite, né, Beri, Romário, por estar aqui na Orebimente. Falei certo? Orebimente, pronto. Ele estava explicando também o sentido, né, o propósito do nome desse podcast, é muito bonito, né? Então, assim, agradecer em nome da associação por essa oportunidade, a qual está sendo nos dada, apresentar um pouco, né, de forma bem curta o que é a associação comercial, estender o convite para as pessoas virem se associar, estarem junto conosco, entender a nova roupagem, né, entender o propósito. A Arruda, ele foi muito feliz em dizer que nós estamos ali com o intuito do coletivo, do bem comum. Eu não estou ali para poder alavancar o meu negócio, né, melhoras no negócio de forma individual vem de reflexo, quando a pessoa conhece a tua história, conhece o teu negócio, que por vezes a gente não conhece, né. Então, dentro desse ambiente empresarial, quem tiver saber, fulano trabalha com isso, ciclano trabalha com aquilo. Então, o Fomento, ele vem de advindo até isso, né? Então, eu estendo, peço mais uma vez que os comerciantes venham fazer parte da associação, esteja conosco, tanto na alegria quanto na dor, né? Assim, desse propósito, junto, seremos sempre mais fortes. Quero agradecer por toda a audiência, agradecer em especial a minha família que assistiu, né? Agradecer aos diretores, aos conselheiros que aceitaram essa missão junto comigo. Então, assim, não é fácil, mas se fosse fácil, tão sem graça seria. Você falou uma coisa muito interessante, Beri, sobre a questão do egoísmo da gente guardar o conhecimento só para a gente. Isso interliga muito a questão de legado, porque o legado é que você deixa aqui na Terra. Quando você transmite o teu conhecimento para o outro, você deixa um legado, você deixa um ensino. E isso é o que me move, eu, Luane, como pessoa, né? Então, estou como presidente da associação, mas antes de ser presidente, estou, né, com informação para se tornar uma empresária dentro do nosso negócio. Então,
Eu me coloco também como cidadã de Simões Filho, porque eu nasci em Simões Filho, de fato, eu sou realmente Simões Filhense. Então eu busco a melhora e o crescimento para minha cidade, porque eu vou estar aqui até um determinado momento, sei lá, no máximo 100 anos, mas a geração futura precisa ver um comércio fortalecido, desenvolvido, precisa ver uma indústria fortalecida, desenvolvida, precisa ver uma cidade fortalecida e desenvolvida, porque quando tem esses dois pilares, fortalecida e desenvolvida, é uma cidade rica. Eu não falo só financeiramente. Perfeito, poxa, Luane, eu fico aqui satisfeito em ver a Acocif se apresentando mais uma vez, né? Muita gente, como meu amigo Carlos André aqui, né? Se formamos junto em administração, ele estava aqui falando, né? Que citou a pergunta, né? Se formamos em administração aqui na cidade. Então, assim, quando eu vejo a Acocif se apresentando, eu vejo que cada comércio agora ganha uma nova mola propulsora, né? A partir de amanhã ou de hoje mesmo, alguém já fez novas anotações, já vai sair com novas ideias, buscando se inscrever na Acocif, buscando se enquadrar novamente, porque é importante e com certeza teremos dias melhores, dias de luzes, né? Eu acho que o que quebra um comércio é a falta de conhecimento, e a Acocif tem gente com muito conhecimento, então não tem por que a pessoa perder o comércio. Busca os amigos, busca os conhecimentos, porque com certeza na Acocif você vai encontrar alguém que possa te orientar. Quero também deixar aqui um abraço para a Érica Olga, né? Mandou um abraço para você, Luane. Também a Ariane mandou também um abraço para você. Gabriel Reis está aqui mandando um abraço também. Nosso vice-presidente. O vice-presidente, falei com ele logo cedo, ele estava em atividade, ele falou, Tava poxa, em Pernambuco. não vou poder estar aí. Eu disse, poxa, mas deixa para próxima. Então assim, gente, aqui estamos finalizando mais um podcast, agradecendo a todos vocês, ouvintes, que permitiu a gente acessar a sua casa. Muito obrigado. Eu tenho convicções que a gente não fez nada de errado, não quebramos um copo nem prato aí, né? Com certeza demos conhecimento que a gente pôde passar, e de hoje a 8 estaremos aqui de novo com mais uma entidade de Simões Filho para apresentar para a cidade. Tivemos aqui entidade religiosa, tivemos aqui já a imprensa como entidade na cidade, nós estamos aqui agora com a Acocif como entidade comercial em Simões Filho. Próximo sábado aí já estamos aí com 3 pessoas, né? 3 entidades diferentes para estar com uma delas. E com certeza, amigos ouvintes, vocês terão algo novo aqui de hoje a 8, assim como foi novo estarmos aqui falando sobre a Acocif. E um abraço para todos lá, viu, Luane? Deus abençoe a todos. E assim está finalizando mais um podcast. Felicidade a todos. Abraço, Arruda. Abraço, Romário. Okay. Felicidade a todos. Até a próxima. Valeu, gente. Oi? Lá, 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 lá. Oi, lá, 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 lá.